beleza? Começando mais um 01 Cast. Eu sou o Cadu Potinati. E eu sou o Felipe Presida e hoje a gente está aqui dentro do RC Experience, que é o maior evento fitness voltado para a educação da América Latina. Né, Cadu? Cara, que experiência, cara. Eu vim participar, participar. Tá sendo sensacional o compartilhamento de ideias, conhecimentos. É uma experiência, assim, bacana que, cara, com certeza nos próximos você não pode perder. E queria também agradecer ao pessoal da Combo Fit que nos proporcionou a estar aqui hoje, né, Felipe? Com certeza. Foi uma collab que nasceu, né, buscando muita versatilidade, autenticidade através de vestuário. E hoje a gente está aqui graças ao pessoal que nos apoiou, que nos incentivou e que acreditou no projeto de trazer o podcast para dentro de um evento gigante. E fica o meu convite para vocês entrarem na página da galera, @combofit, @vexus, para vocês poderem dar uma visualizada no vestuário deles, que só tem qualidade, né, Cadu? Cara, e assim, né, cara, vamos enrolar muito não, que o cara que tá aqui agora, o cara tá cheio de reunião, pá, não sei o que, tudo mais, e fala assim, cara, vamos conversar com ele, que, cara, é uma referência tanto no esporte, tanto no empreendedorismo, como pensar fora da caixa, isso é muito bom, e, cara, ele representa o Brasil no cenário fitness global, cara, é um cara que eu tive um prazer de compartilhar alguns momentos dentro desse RC Experience, dentro dessa imersão. A gente está no mesmo resort, a gente está trocando bastante ideia. Para mim está sendo uma honra receber esse cara no podcast. Eu acredito que seja um episódio que muita gente está procurando saber, porque a gente vai falar sobre Hyrox. Mas não só sobre Hyrox, sobre a história dele, porque tem uma história bacana, uma história de resiliência, é um cara visionário dentro do wellness, dentro do fitness. Então a gente tem o prazer de receber Gus, Coach Gus. Muito obrigado, irmão. Gostei da apresentação, hein, moço? Que isso, cara, vendeu o peixe. Máquina, mas o prazer é todo meu, galera. Obrigado aí pelo convite aí. A gente tava falando, vamos trocar uma ideia, vamos fazer isso, vamos demais. E muito bom vocês estarem aqui com esse projeto. Tô muito feliz que vocês iniciaram esse projeto. Eu acho que, obviamente, não é mais um garoto branco com um podcast, né? Aquela brincadeira. É realmente um podcast que está vindo trazer bastante informação, bastante coisa bacana aí para uma comunidade, para um mercado que está muito diluído, né? Com muita informação que, na grande maioria, não vai te levar em lugar nenhum. Então, assim, a 01 Cast está trazendo muita coisa, tem um projeto muito bacana, que eu espero que dure por muito tempo aí. Estou ansioso para voltar depois ainda. Então, obrigadão aí pela oportunidade aí. Vamos nessa, vamos trocar ideia, galera. Obrigado, Gus. E, cara, vamos começar do começo, né? Bora. Me fala um pouquinho de onde surgiu a ideia do movimento na tua vida. Eu sei que a gente tem uma história muito parecida, né? A gente começou no futebol, apaixonado por essa modalidade, depois você passou por outras modalidades até chegar onde você está hoje. E provavelmente a galera toda de casa conhece essa figura bigoduda, né? Um personagem aí que representa muita energia, muita Na verdade tem um porquê, desculpa, na verdade tem um porquê do bigode também. Mesmo? Eu vou contar também. Então vambora. Da onde você veio? Qual cidade você veio? Pra onde você foi? Onde você chegou? Vamos lá, cara. Na verdade, eu sou goiano, né? Tem muitos anos que eu saí de Goiás, até porque antes de sair para fora do Brasil, pro exterior, eu morei ainda em Mato Grosso por muitos anos. Então, de Goiás eu fui para Mato Grosso antes de ir pro exterior. Mas eu venho dessa cidadezinha bem pequena que chama Turvânia, que fica 90 quilômetros de Goiânia. Franco, piqui, ainda come? Opa! O piqui mesmo eu não sou muito fã, assim, não. Eu gosto de comer o arroz com piqui, pelo gosto do piqui, mas roer o piqui mesmo, não sou muito fã, não. Tive uma experiência ruim quando eu era moleque, morder espinho, aí azedou. Mas é uma vila, é basicamente uma vila, é uma cidade, é um município, mas tem 4.000 habitantes, assim, se não menos agora. Até por ser muito perto, né, de Goiânia, muita gente quando já cresce, já sai, né, por oportunidades e tudo. E foi lá que eu comecei minha trajetória assim, no esporte, né? Minha mãe muito ativa até hoje, e eu lembro de crescendo ela jogando futsal, jogando bola e tal, né? E com as amigas dela, e eu comecei ali brincando, chutando, aí faltava um, eu entrava, aquela brincadeira ali de futebol feminino e tal, né, menos intensidade que futebol masculino. E aí logo eu já entrei na escolinha ali da cidade, comecei a jogar e me destacar, sempre fui muito arisco, muito magrelinho, né, muito físico, gostei muito de me mexer, então futebol foi muito bacana ali para me introduzir nessa parte esportiva aí. Obviamente, em Goiás e muitas realidades de interior, você tem poucas opções, né? Futebol era a única opção que eu tinha. Na cidade mesmo, acho que não tinha nenhum outro esporte que é esporte, que é apoiado pela prefeitura, que você tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, mas assim, sem oportunidade, sem espaço, sem realmente um local próprio para treinar, a gente chegou ali na região a ter
uma expressão maior ali nas competições de interior, ali, de liga de interior e tudo. A gente formou uma seleção ali do interior, tivemos a oportunidade de participar de competições maiores, chegamos a disputar um sul-americano em Uberlândia. Mas assim, sem a gente, sem estrutura, talvez o treinador também não é um treinador formado, um cara que talvez teve uma carreira no futebol, é alguém que é só apaixonado e tal. Então assim, talvez não teve o conhecimento para desenvolver muito. E aí muitas frustrações, daí quando você começa a jogar contra as escolinhas de Corinthians, Flamengo, né, grandes, até do exterior, eu ainda consegui realmente ter bastante assim, oportunidade de jogar e de mostrar meu futebol, mas eu era muito pequeno para ser zagueiro, eu era zagueiro. E como eu era um bom zagueiro, o meu treinador não deixava eu jogar em outra posição, mas obviamente zagueiro não pode ser pequeno, ainda mais no futebol de hoje que já estava mudando muito lá atrás, né? Há 25 anos atrás. Então, acabou que todas essas oportunidades que eu tive em competições maiores, eu não realmente, por não ter a gente, não ter aquele quem indica ali, não foi para lugar nenhum. E aí, minha família se mudando de Goiás para Mato Grosso por oportunidades também, que Mato Grosso é uma região muito rica, né, ali com a soja, né, a agricultura e tudo. Eu tive que fazer a escolha, ficar sozinho ali, tentar alguma coisa sozinho, ou realmente, ir com meus pais. E aí, vaidade lá embaixo, falei, não, cara, deixa eu seguir minha família aqui, eu vou estudar, que isso aqui não vai dar certo, não. Obviamente, assim, foi uma frustração hoje que eu carrego, mas, Deus sabe o que faz, né? Já estava escrito. Mas logo no começo você já teve essa percepção, né, cara? Porque muita gente às vezes insiste. Não é que insistir seja o problema, né, cara? Mas às vezes você tá batendo na tecla errada, né? Na tecla errada, cara. E logo pequeno, né? Você já teve essa percepção. Isso é bem bacana. Sim, né, sim. Eu tinha uns 12 anos e nessa Sul-Americana aí começou a rolar muita podridão por trás das cortinas, sabe? Organização roubando coisa, patrocinador dando calote, a gente fazendo isso, pegando dinheiro de entrada e sumindo. Eu falei, caraca, isso aqui é um negócio que eu não tô querendo entrar nesse negócio aqui, não. Ainda mais sem a gente, sem uma pessoa de confiança e tudo. E aí eu falei, eu vou estudar que vai dar futuro. Mas o futebol pagou os meus estudos, né? Através do futebol eu consegui bolsa de estudos, né, em colégio particular, que eu não teria capacidade de pagar. Depois faculdade também, joguei pela escola, joguei pela faculdade depois ali, os jogos universitários e tudo. Mas assim, mais no futsal, né, mais o society, alguma coisa assim, porque não é o campo, né, da onde eu vinha. Mas isso me deu a vontade de trabalhar com fitness, trabalhar com atividade física, né? Então isso me despertou a vontade de ser um educador físico. Então quando chegou naquela idade ali, 15 anos, 16, para decidir o que eu quero ser quando crescer, eu indo contra todo mundo, porque naquela época educador físico é a galerinha ali que só vai dar aula de esporte, anda na bicicletinha ali com a pastinha ali na bicicleta, né? Ninguém via isso como um médico, um advogado, né? Não era aquela profissão tradicional. Sim. Mas eu já conseguia ter visão já que o fitness estava crescendo, o wellness estava crescendo, o personal training estava muito grande já, né? Nos grandes centros. Então eu sabia que hoje, cara, aquela época eu já pensava desse jeito e hoje eu tenho certeza que, não importa a profissão que você tá, cara, se você é realmente apaixonado por isso, se dedica para ser o melhor na sua profissão e faz isso com a paixão de ser o que você ama, cara, você vai ser bem remunerado, você vai ser bem sucedido, porque às vezes a ser bem sucedido não está diretamente linkado a dinheiro, né? Então, assim, a sua carreira e tudo. Então, quando eu falei pra minha mãe, ela adorou, curtiu, falou, vai ser bom demais, com certeza, pode ir, me deu apoio. E aí eu decidi fazer faculdade de educação física lá mesmo em Mato Grosso, onde eu estava. E aí eu fiz ali na Universidade de Cuiabá, no Unic, né? Mas na verdade na minha cidade, que é Primavera do Leste, que também é uma cidade do interior do Mato Grosso. Então é 3 horas de Cuiabá. Então assim, um pouquinho mais quente ainda. Não, mais quente que Cuiabá não tem. Não tem, né? Era um pouquinho mais interior mesmo, sabe assim? E aí lá me despertou muito assim essa... Cara, eu tive uma professora, e na nossa introdução na faculdade, a professora Sandra, que ela fez uma, tipo assim, né, recebeu a gente, fez assim uma palestrinha ali rápida e tal, falando sobre carreira, sobre você ter um objetivo, você se dedicar e tudo, algo que foi muito bacana, que me tocou muito, porque ela falou assim, ela conta uma história que só 5% das pessoas que se formam realmente trabalham e são bem-sucedidas na carreira, né, naquela carreira que elas se formam. E aí ela fez uma brincadeira ali, uma dinâmica da galera falar o nome, porque escolheu educação física, né? Qual que era o seu objetivo e tal. E a molecada ali, né? Quinta série nunca deixa as pessoas, né? Nunca vou esquecer. Nego falando, porque eu quero fazer, porque se eu for preso eu fico em cela especial, sabe? Dá risada, aquela nada brincadeira. Nada.
E a galera, os maromba ali, porque não tinha outra opção e tal. E quando chegou em mim, falou, porque eu tenho certeza que eu consigo ser parte desses 5%. Eu vou trabalhar muito, eu sou apaixonado por isso. Da hora. E nunca, não só, eu nunca esqueci dessa passagem, como até hoje ela é professora, tá passando por umas dificuldades de saúde, então eu espero que ela fique bem logo. Mas eu tive um amigo há poucos anos que eu influenciei ele a fazer educação física e ela, coincidentemente, também fez essa abertura lá para ele. E ela contou a história desse aluno que uma vez falou que ia ser, e hoje é referência, tá no mundo aí, realmente conseguiu ser, e porra, bacana demais, cara. Então, muito legal. Sendo referência lá também, lá no interior do Mato Grosso, lá pra molecada que tá entrando lá através da Prof. Sandra. Então isso foi muito bacana, cara. Então isso teve na minha cabeça, assim, que não importa onde você tá, e se a sua faculdade é federal, se é isso, se é aquilo, se é grande, se é pequena, cara, ali é só pra te dar o caminho, mas realmente ser bom ou ruim vai depender de você. Com certeza. Né? E isso eu com certeza já tive essa experiência lá, já, de cara. Desde pequeno você já era uma referência pra galera, né? Com certeza, né? Com esse estilão, tipo, enérgico, disponível, né, pra galera. E assim, desde sempre, eu comecei o CrossFit em 2014, né? Então eu já sou antigo também no CrossFit, por mais que a gente seja jovem, mas a gente começou muito cedo. Desde que saiu o CrossFit no Brasil, eu graças a Deus, eu tive essa oportunidade de engrenar junto, né? E você era uma referência pra mim como coach, né? Até por conta da CFP9, que vocês fundaram, você, o João e o Marcos. Da onde que surgiu, cara, essa ideia de vocês se juntarem os três e... Eu lembro que na época eu estava escutando o cast da P9 e vocês começaram um treino na praia, depois migrou para dentro de um box. Sim, sim. E aí virou uma referência, cara, mundial, aí, global. E muitos dos boxes hoje seguem a metodologia da P9 também, que, né, por conta de tudo que vocês criaram lá atrás. Me conta um pouco de todo esse processo, assim, a introdução da P9, o relacionamento com os meninos, aí depois você saiu para seguir um outro rumo. Conta um pouquinho. A sacada também da hora, do momento certo, na hora certa. Sim, CrossFit, e caralho, como é que você sentiu isso? Eu acho que a hora é essa. Como que você trouxe toda essa história? Cara, na verdade, antes de entrar ali, eu tenho que só contar um pouquinho mais, porque quando eu me formei em Mato Grosso, aí eu queria realmente trabalhar com performance, trabalhar com atleta, trabalhar com personal training, né? Que eu sabia que ali que a grana tava também, né? Tudo dentro do fitness ali, e treinava e tal. Já tinha abandonado o futebol já há muito tempo também. Até inclusive através da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa academia com um cara muito visionário, muito estudioso. Ele era meio bipolar, meio doidão assim, mas ele era muito pedrão, estudava tudo que estava acontecendo de tendência no mundo. Eu, inclusive, tenho certeza que ele já estudava o CrossFit lá em 2007. Certeza, porque ele falava de estar estudando esse negócio funcional que a galera estava fazendo nos Estados Unidos e tal. Então, assim... E lá ele me ajudou muito a entender realmente essa questão de você estudar, de você estar sempre procurando, né, formas não existe certo e errado, né? Existe opções, existe ferramentas para você, como educador físico, promover a saúde física, social, mental e tudo, né? Então, assim, eu já tinha essa pegada um pouco mais funcional. E vindo do futebol também, né? Muito propriocepção, muita pliometria, muita coisa bacana na areia e tal. Pô, eu adorava. Eu até falei isso pra você, cara. Eu sabia que eu queria trabalhar nessa área, porque no futebol eu era um dos únicos que ia faceiro pro treino físico, né? Acordava, chegava antes, já começava ali mexer, ganhava e mesmo assim pagava a penalidade só pra estar, né, fazendo extra. Eu lembro com, 9 anos, já pegava uns parafusão de trator assim na oficina do meu padrasto, já ficava fazendo bíceps já. Então, assim, desde sempre eu gostei, achei bonito, né, trabalhar o corpo e tudo. Então, assim, só pra dar uma introdução, porque daí, quando me formei, eu queria fazer fisiologia do exercício, porque no futebol, em grandes clubes, você pode ser o preparador físico, que tá ali no sol aplicando o drill, ou você pode ser o cara que tá no laboratório, né, no ar-condicionado, trabalhando a periodização, fazendo todos os estudos, fazendo as análises de dados, e era isso que eu queria ser, eu queria estar um pouquinho mais acima, não tá lá no sol quente também, né, eu queria estar, obviamente, visando a questão acadêmica também e tudo, de estudos, que eu fiquei muito interessado, né, na faculdade, assim, cara, eu fiquei, abismado, falei, caraca, mano, acho que todo mundo deveria fazer educação física, o nosso corpo, né, o corpo humano é a coisa mais perfeita e é o que é a nossa responsabilidade de cuidar, então todo mundo deveria saber, né, então assim, e aí pra isso eu precisava de falar inglês. E aí, o que eu pensei em fazer? Minha família, minhas tias, madrinha, tudo mora nos Estados Unidos até hoje lá, meus primos moram lá e tudo, estão super bem há muitos anos lá. E eu pensei, vou me formar, vou para os Estados Unidos, aprendo inglês, depois eu vou para Porto fazer
esse mestrado que é bem reconhecido também, né, internacionalmente, ali em Porto e tal. Um colega meu que estava 2 anos na minha frente, amigo de infância, estava fazendo esse mesmo percurso, fez educação física, foi lá, e eu estava meio que seguindo ele. E aí nessa eu não consegui o visto para ir para os Estados Unidos. Pô, fiquei muito triste e tal, decepcionado, e obviamente eles estavam muito certos em não me dar, porque pô, não tinha nem passarinho para dar água, a chance de eu ser um imigrante legal era 9 em 10. E aí voltei triste e tal, mas nessa academia tinha um cliente lá que tinha acabado de voltar de Londres, tinha morado lá uns anos e tudo, e aí chegou e falou, cara, tá maluco, mano, ir pros Estados Unidos, aquilo é um shopping center, cara, você tem que ir pra Europa. Europa é o centro do mundo, é onde tudo acontece, o inglês britânico é muito mais maneiro, e você não precisa de visto, você só faz uma prova lá, o visto vem através da prova pra você estudar, você vai pra estudar, então já faz isso lá. Aí eu falei, então é pra lá que eu vou, mano. E aí falei com a minha mãe, ela falou, pô, vai. Cara, se alguém é importante, né? A família nesse Sim. momento, né, cara? Nos 2 momentos, cara, o que você faz? Porque a gente sempre fala, cara, a família é o elo. É, né, a base, é a base. E foi engraçado, porque, pô, lá nos Estados Unidos eu teria minha madrinha, minhas tias, meus primos, eles já estavam bem financeiramente e tal, poderiam me dar apoio, minha tia morava na super casa, pô, ia ser muito mais fácil. Talvez muito fácil. Eu não teria me desafiado talvez tanto, né? O processo que você precisava passar. E aí lá em Londres eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, não falava inglês. E eu falei, minha mãe, será? Ela falou, Gustavo, alguém já fez isso? Eu falei, óbvio. Eu falei, então se alguém já fez, o meu filho, que eu criei, consegue. Porque meu filho não pode. Olha que forte, né, cara? E minha mãe, ela é muito assim, mano. A autoestima dela é demais. Que é excelente, porque isso aí nunca... Meu pai também é assim, são vendedores natos, comerciantes. Então, meu irmão, vende luva branca pra nego comendo cachorro quente. Então, assim, é bizarro. E aí, aí eu fui, né, cara? Fui, e aí, pô, foi esses 2 anos. Eu fui pra ficar 1 ano. E aí, os primeiros 3 meses foi perrengue, trabalho. A grana acabou... 1/3 do tempo que eu acho que eu tinha planejado pra ela durar, ela acabou já. Imagina, eu nunca tinha viajado de avião. Meu primeiro voo de avião já foi internacional para Londres. Aterrisei lá sem falar inglês, sem conhecer ninguém. Meu irmão, loucura. E aí, cabeça explodiu, né, cara? Imagina, o maior centro cosmopolita do mundo, né? Mais de 250 culturas e países e línguas ali no centro de Londres, né? Aquela loucura. Então, assim, foi muito top, mas assim, cara, tive que lavar banheiro, trabalhei nas noites ali, catando copo quebrado, limpando o chão sujo, pô, trabalhei em casamento indiano, trabalhei em festival vendendo cerveja, trabalhei em tudo que você pode imaginar, mas com 3 meses lá, nesse perrengue, tive que aprender a cortar cabelo, pra cortar o cabelo, eu morava numa casa com 12 caras, com 12 meninos brasileiros, e aí eu cortava o cabelo deles pra sobreviver também, tudo. Então, assim, quando deu 3 meses, eu falei, cara, se for pra me lavar banheiro, eu vou lavar banheiro na academia, que pelo menos eu, né, tá próximo da onde eu quero. Eu tô aprendendo, tô aprendendo coisas específicas da minha profissão. E isso eu tava indo todo dia pra escola, pra manter meu vício, né? Então tinha que ir de manhã pra escola. E aí eu decorei isso aqui, eu escrevi ali, traduzi, decorei, né? Falando que, pô, sou brasileiro, tô aqui estudando, sou formado, educador físico, tenho muita experiência, mas eu quero, né, um emprego, pode ser de limpeza, qualquer coisa, só quero estar aqui. E decorei isso e fui. Cheguei lá, fui decorando no caminho, passando na cabeça. Cheguei, já fui direto na recepção, cheguei, já soltei tudo ali que eu tinha decorado. E o cara só, assim que eu acabei de falar, ele falou assim, brasileiro, né? Falei, isso é foda. Falei, pô, tu é brasileiro, não falou nada. Falou, cara, tava tão bom, eu queria ver até onde que ia. Você decorou tudo certinho, dá pra ver que você tava falando algumas coisas trocadas, invertidas, que daí fica nervoso. E ele falou, bro, e foi muito top, cara, porque eu acredito muito em Deus, né? E ele falou, e aí conversando com ele ali, falou, pô, você tá maluco, limpar banheiro, mano? Esses caras aqui são tudo Zé Ruela, esses caras aqui faz 2, 3 meses de curso, já vira personal, pô, você é formado, tem experiência, pô, você tinha que trabalhar. E aí ele perguntou, pô, onde você mora? Eu falei, pô, eu moro em tal bairro. Ele falou, pô, já morei lá quando eu cheguei aqui. Aí ele falou, onde que você mora lá? Eu falei, na rua tal. Eu falei, mentira, na casa tal. Eu falei, pô, eu morei lá. Mesmo lugar que o Dennis tá lá ainda. Falei, pô, o Dennis tá lá ainda. O Jackson. Aí ele falou, bro, relaxa, bro. Você é meu brother. Vou falar pra ele que você é meu primo, chegou do Brasil agora. Relaxa. Aí chamou lá o gerente. O gerente já, o inglesão lá, pô, todo gordão, assim, grandão, todo marrento e tal, todo malandrão, já chegou e tal. Falou, pô, você quer começar quando? Eu falei, amanhã. Não, já sabia falar não, pelo menos. Sabia. Ele falou, você quer começar amanhã? Eu falei, começa amanhã. E eu não podia trabalhar, assim, eu só podia trabalhar 20 horas por semana legalmente. Ele falou, relaxa, vai chegar uma carta pra mim e uma carta pra você.
você faz de quando recebeu, eu faço quando recebeu e ninguém vem nunca checar. Eu falei, então bora, monstro. Sou brasileiro, você acha que eu vou... Você acha que vai, meu irmão? Você quer o quê? Vou deixar passar? E aí foi, cara, comecei a trabalhar lá. Só pra resumir, mas eu acho que era importante isso aí pra galera ver que, meu irmão, se você coloca o pé, Deus coloca o chão, entendeu? Se for da vontade, se for parte do plano, você tem que fazer a sua parte, né? Sim. Que Deus vai fazer sempre a dele, sempre. Nunca faltou pão, nunca passei fome, mas, pô, nesse período aí, meu irmão, era just about. Era assim, quase também, sabe? Em cima. E ali eu já conheci esses moleques da casa ali também, molecada, pô, me ajudou muito. Mas assim, e aí fiquei ali um ano, porra, 6 meses, 3 meses depois, 6 meses que eu tava em Londres, cara, 3 meses que eu tava ali, os clientes que eu comecei já começaram a me ajudar a falar inglês, 3 meses eu já tava falando inglês bem, porque eu tava indo pra escola todo dia. Irmão, 6 meses eu já era o personal mais lotado que tinha na academia. Lá tinha personal que tava lá 7, 8 anos. Brasileiro é diferente, né, cara? E eu fazia pegada funcional e tal, sabe? Pô, periodizado, tudo, sabe? Teste, reteste, avaliação física, dobra cutânea, foto, antes e depois. Criatividade, né, cara, em cima. Irmão, sai do normal e criatividade. E energia dançando, assoviava aqui, nego odiava, os ingleses não gostavam, então tá chamando o cachorro, pô. E eu, não sei o que, então assim, aí com esse lance de fazer o funcional, a galera começou a perguntar, e se é crossfit? E se é crossfit? E eu nem sabia que crossfit era, né? E eu Google o que é crossfit. E aí comecei a estudar, falava que era pra não perder o cliente, e daí ir lá e aprender o que era. Aí nessa eu falei, pô, isso aqui é bacana, tá dentro da linha de pensamento aqui, eu vou aprofundar. E aí eu fiz um cursinho lá, tipo esses semináriozinhos que a academia dá, não era nem o level 1, eu fui fazer o level 1 já na P9, quando a gente tava tendo os level 1s lá, eu fiz o meu level 1. E aí acabou meu visto, eu tinha renovado já para 1 ano, fiquei lá 2 anos, e eu tinha que voltar pro Brasil. E aí, pô, pra voltar pro Brasil eu não vou dar um passo pra trás, né? Então se eu tiver que voltar pro Brasil eu vou pro Rio de Janeiro, que é onde tudo tá acontecendo no fitness, né? Ali os globais e tal, não sei o que, bodytech e tudo. Falei assim, vou pra lá, falo inglês agora, bem, já morei em Londres, eu vou dar bem. Tava no shape, eu tava treinando pra wellness, né? Pra fitness ali, tava no shape mesmo. E aí, e fazendo crossfit e tal. E aí minha cliente falou assim, pô, eu tenho um amigo meu que tá em Miami e tá voltando pro Brasil pra abrir uma crossfit lá no Rio de Janeiro. Vou te apresentar, que era o Marcos Viana. Legal. E o João não tava no ciclo ainda. Não, aí eu mandei só uma mensagem no Facebook ali rápida, apresentou e tal, e falou, beleza, quando você chegar no Rio a gente se fala. Só assim também. Eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, já cheguei de mala e cuia pra mudar. Meu irmão, tinha sobrevivido em Londres. Você acha que eu ia devolver pro Rio de Janeiro, meu irmão? Pô, tá maluco. Aí cheguei lá, já fui direto, cheguei num dia, no outro dia já fui encontrar com ele, conheci o João também, o JP, que é o namorado, hoje casado com o Marcos. E aí eles me contaram do projeto e tal, mas assim, o projeto tinha recém começado, eu estava na aula na praia ainda, procurando espaço para abrir a academia. E aí, nessa, eu falei, bora então. E aí, coloquei uns currículos nas academias e tal, mas não era pra ser, nada foi pra frente. Mas já tinha uma comunidade engajada nesses treinos na praia? Então, ele já tava rodando essa aula na praia já talvez uns 3 meses, por aí. Então, já tava cheio já. O Marcos, ele já tinha participado de um reality show, não sei se vocês sabiam disso. Sim, eu lembro disso. Então, ele já tinha um pezinho já também, né, com alguns globais e tal, alguns contatos aqui e ali. E aí, a Giovanna Antonelli já estava começando a ir treinar lá com ele também e tal, através desse contato e tudo. E aí estava começando a bombar. E eu cheguei, eu morava no Leblon, então eu comecei um projeto em Ipanema, ali na Zona Sul. Eles rodavam o da Barra e eu rodava o da Zona Sul. E aí até a gente achar um local lá na Barrinha, lá, era só o lote. E aí a gente mesmo que construiu o galpão. Ali no final a gente que tinha que ir ajudar, meu irmão, o pedreiro fazer e tal, para acabar logo. E não tava acabando dinheiro também. E até então eu só era parceiro, né? Não era nem sócio. Eles que já estavam com tudo pronto. E aí eu fui, só que nessa foi o meu... Coincidiu muito bem, o CrossFit está entrando no Brasil, a gente... ele tinha uma base de ginástica muito boa, que ele tinha sido ginasta quando criança. Eles já estavam indo no Dragos, que é a seleção brasileira de levantamento de peso ali no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Comecei aí também para aprender, que até então eu tinha aprendido LPO só com um italiano maluco que tinha lá na minha academia em Londres, que nunca tinha feito nada também, era só no achômetro, mas levantava mais peso que eu, já estava aprendendo com ele também. E aí eu comecei a fazer o LPO já lá com Dragos também, né, na base ali da seleção brasileira. Então assim, a gente tinha uma base técnica muito boa.
E eles estudavam muito bem, e a gente falava muito bem, né? E nessa tava surgindo criar vídeo pro Facebook, o Instagram tava começando ainda. Então a gente postava muito no Facebook esses vídeos, como fazer butterfly, como fazer double under, como fazer muscle up. Então a gente foi dos primeiros a começar a fazer isso. E o Marcos fala muito bem, né? Ele é marqueteiro e tal, e fala muito bem. Né, muito. Sabe se relacionar demais. Vendedor, nato. O João também, aquela panca dele, todo bonitão, todo mundo muito, muito bonito e tal, né? Fisicamente bonito, tecnicamente bom, tinha uma proposta muito bacana, né? A gente foi a primeira boutique, assim, do Brasil, né? De realmente não fazer aquele crossfit enferrujado, poeirado, pô, né? Raiz, né? Virando pneu e essas coisas. Né? Então era o JP... trabalhava na Apple, né, muito bem na Apple lá nos Estados Unidos. Então toda essa questão de estrutura, processos, tudo organizadinho, metódico, às vezes, em alguma coisa assim. Até porque o público, talvez, que vocês queriam atingir, não tinha esse perfil de CrossFit raiz, né, irmão? Não. Do Rio de Janeiro, né, e tudo ali na Barra também, com certeza. Então, assim, eles tinham morado em Miami também, né, já tinha essa pegada, e eu tinha vindo de Londres e tudo. Então foi isso, e aí coincidiu, cara, naquela época, com tudo isso, foi trabalhando com globais, né, daí ganhava seguidores e tudo. A gente fez toda a participação, qualquer coisa que tinha na televisão, convidava a gente pra ir. Legal. Através de uma cliente nossa que era uma das cabeças da Nike no Brasil, a gente começou a ser patrocinado pela Nike, então só era Invictus nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil, né, oficialmente patrocinados pela Nike. E através disso também a gente fez muita coisa bacana, muitos eventos, a gente fazia transmissão do Open, lembra? Que a gente tinha o nosso próprio transmissão do Open. Lembro. Aí já vinha Lucas Luco, com toda essa galera famosa ali também nessas transmissões. Então, assim, tudo foi envolvendo. E, cara, foi uma loucura, mano, com certeza. Se tornou uma vitrine mesmo, assim, o Cadu começou agora no CrossFit, mas quando você fala de P9, cara, era exatamente uma boutique, né, cara, até por conta dos aços globais, né, a gente ficava muito encantado, eu que sou do interior também ficava muito encantado, fala, cara, eu preciso conhecer esse lugar, Foi lá que eu conheci o Rafa, você sabe, né? Não sabia. Foi lá que ele foi um dia lá, tinha uma competição, eles chegaram lá, e aí foi lá que eu conheci ele, eles foram lá visitar a gente. A galera do Sinistro lá, foram lá, esses baixinhos parrudos chegaram lá. Que esses malucos aí, mano, levantando peso pra caralho. Cara, sorte. Levantando muito peso lá e tal. Falei, cara, esses maluquinhos aí são bons, mano. E era tudo muito atraente, né, cara? Que nem ele falou, pô, os caras tudo shapeados, as mulheres todas bonitas, tudo no estética impecável, bem, né? Cara, vendia muito bem. E eu sempre fui muito também. Eu puxei um pouquinho isso do meu pai, né? Meu pai foi empresário, comerciante, então. Eu já tava vendo algo diferente de vocês para tentar trazer para cá também, né? Um pouquinho pro interior, né? Então, assim, vocês foram muito referência pra gente. Uma referência, um benchmark, né? No mercado. Tempo, cara. E aí, depois que vocês passaram por todo esse momento, assim, você decidiu migrar, né? Voltar para Londres. Sim. Conta um pouquinho pra gente da WIT, como que foi esse processo de volta para Londres, só que agora num cenário totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente. Você chegou sem saber falar inglês, sem grana, sem ninguém para compartilhar os momentos lá, e agora você já com um pouquinho mais de grana, com visibilidade, com um know-how totalmente diferente que você estava da primeira vez, conhecimento técnico, de relacionamento também. Conta um pouquinho de negócio, e conta um pouquinho pra gente dessa reviravolta aí. Sim. Então, cara, chegou um ponto ali que a gente já tava no ápice ali, né, na P9, daí a gente já tava... O maior case, até o momento, foi o maior case que você tinha realizado. De sucesso, sim, né? Com certeza. Lá, realmente, assim, a gente tinha como sócio lá Giovanna Tonelli, Bruno Galhaço, o Lucas Luco, sócios. Imagina. Né? Então, assim, a gente ia... passar domingão na casa do treinar com o Lucas Luco, ou ia pra chácara com o Bruno Galhaço. Então, assim, cheguei a ter proposta de entrar em malhação e, sabe, umas loucuras assim. Tem perfil, né, cara? Tem perfil. Pô. E aí o lance do bigode que eu te falei que tem história. O que aconteceu? Chegou um ponto que a gente começou a competir, né? Porque como a gente tava naquela pilha e tal, e CrossFit era muito sobre a competição, então a gente só era os rostinhos bonitos e a gente queria provar o contrário, né? Que a gente também era bom, né? Atletas. E naquela época era Eliseu, Pablo Chalfun, era a galera de peso. Neto Braga, tinha Anderon, que tá até hoje aí na lida. Chiquinho, né? Chiquinho, tinha, The Kick, Léo Rosca, tinha, meu irmão, tinha a galera, né? Os OG mesmo do Brasil, né? Era idadíssimo. E aí, e eu sempre, com essa base minha de endurance que eu tinha trazido do futebol, eu nunca fui o mais forte, nem o melhor de ginástica e nada, mas eu ganhava, eu fazia as coisas bem porque eu era um bom atleta. Eu sabia entender a tarefa,
eu me conhecia muito bem e eu sabia trabalhar muito estratégia. Entendeu? Então, assim, eu entendi o rolê. E isso me levou muito longe. E aí a gente competiu muito, a gente, ganhou o Monstar em trio lá 2 vezes, batendo toda essa galera. Teve a segunda vez que veio esse trio da Argentina que tinha acabado de ir pro Games, e a gente ganhou na última prova, assim, sabe, muito top, assim. E nessa, o que aconteceu? O lance do bigode. Os caras, o Marcos e o João, os caras são muito bonitos, cara. Os caras são bonitos mesmo, tal, shape, tatuagem. O João é altão, fazia até capa de Capricho quando ele era mais moleque e tal. Os caras são bonitões e tal. E eu era um cara normal, assim, não tinha tatuagem, não tinha brinco, não tinha nada, né? Só era mais um ali no Vucu Vucu. Eu falei assim, cara, tem que fazer alguma coisa pra chamar atenção aqui nesse negócio. E aí eu não tinha coragem. Na época eu falava que em Ferrari não se colocava adesivo, né? Mas é porque eu não tinha coragem de fazer tatuagem. Então, piercing, essas coisas eu sempre achei, meninos, aí eu nunca quis colocar sem preconceito, tá, claro. Nenhum. E aí, cara, aconteceu que eu falei, cara, vou começar. Eu sempre tive vontade de deixar o cabelo crescer. Quando eu era moleque, eu até deixei o cabelo crescer, mas aí ficava muito feio. Daí naquela fase feia já, com cabelo feio também, tava tudo ruim. Aí eu falei, vou deixar crescer. Aí eu falei pra minha noiva na época, ela falou, não, então espera passar o casamento, pra você não ficar igual mendigo no casamento, e depois pode crescer. E aí foi assim, né? Passou o casamento, que foi a última vez que eu deixei o cabelo crescer. Depois posso até mostrar aqui pra vocês uma foto que vocês colocar na edição. Aí eu sem bigode, sem cabelo grande e tal. Acho que é bacana, coloca galera. Aí. Mas deixei o cabelo crescer, daí com o bigode também, deixei tudo crescer depois do casamento. E aí nas competições, quando eu comecei a ganhar exposição nas competições, eu tava com o bigode. Então a galera começou a me conhecer como o cara do bigode da P9. Virou uma marca. Aí virou uma marca. Aí, obviamente, eu não era o cara mais bonito, mas eu era o cara mais icônico, né? Então aí é onde eu criei esse personagem que é o Coach Gus. É uma identidade. Então virou essa personalidade, que é esse personagem que é o Coach Gus. Então foi isso, cara. Daí, só pra contar essa história aí do bigode. E aí, cara, eu senti ali que eu me vendo, né, querendo, a gente tinha se casado com a minha esposa e tal, a Cid, e aí a gente pensando em ter filhos e tal. E aí, eu sempre tive vontade de voltar pra Londres, que eu tive uma experiência muito foda lá, muito top. Sempre tive vontade. Cara, depois que você mora fora é muito difícil se adaptar de volta, né? Porque você tá num lugar que tudo funciona. Sim. Aqui não, aqui é tudo contra você, né? O sistema tá jogando contra consistentemente, né? Constantemente. Então eu tinha vontade de voltar já, isso era um ponto. E ali eu já era sócio dos Mins, mas eu era minoritário, então assim, eu nunca seria majoritário e eu nunca sairia para abrir algo meu, para ficar contra a P9, né? Então naquela época, Entendi. Eu falei, cara, aqui não dá mais, né? Eu já tinha chegado num teto ali e percebi também que não era por grana, porque, cara, ali eu já tava ganhando muito bem, já tava vivendo aquele sonho ali, aquela bolha ali que a gente tava. Mas, cara, pra mim ganhar o dobro do que eu tava ganhando, eu ia morar, ao invés de morar na quadra de trás da praia, eu ia morar de frente pra praia, ter um carro melhor, mas teria que ser blindado, eu teria que ter, daí, pelo menos 2 babás, né? Então, assim, eu vi que eu ganhando mais, o triplo ainda, que seria muita grana, eu continuaria numa jaulinha, eu continuaria numa bolha. É a mesma coisa. Então, não é a vida que eu queria pra minha família, que eu queria pra mim, né? Ainda mais tendo tido essa oportunidade de ter vivido fora, que é o que muita gente não tem oportunidade. Fala, não sei o quê, mas é porque a galera às vezes nunca teve essa oportunidade de conhecer o que é que você andar na rua sem estar com medo de alguém te assaltar, de pegar, saúde pública funciona, transporte funciona, escola funciona, sabe, educação. Então, assim, aí eu decidi em voltar para Londres, e como você falou já, eu sabia que lá já tinha um gap gigantesco, porque lá o CrossFit ainda era o CrossFit raiz, eu sabia que profissionais lá eram ruins, porque não tinha essa base científica, né, de ir para a faculdade realmente e estudar. E agora eu já falava inglês, já tinha essa puta experiência que a gente fez do zero essa academia, fez tudo isso, já sabia fazer conteúdo legal, já tava com seguidores e tal, sabe? Aí eu falei, agora é hora de voltar. E aí nessa de voltar eu tinha que, de alguma forma, querer abrir minha academia lá, né? Eu fui com a vontade, o planejamento, o projeto, nunca vou esquecer, eu tinha um plano de negócio de 32 páginas que seria a academia Downtown Fit, esse é o nome da minha academia, que eu queria abrir no centro de Londres, bem boutique, pra servir a galera dali e tal, com ticket alto mais alto, com ticket médio mais alto, bem instagramável e tal, algo assim, né? Bem boutique. Mas, cara, eu cheguei lá e, assim, a realidade era outra, porque um espaço aberto, sem coluna, com teto alto, eu tô brigando com farmácia, supermercado, loja de roupa, banco. Então, assim, eu nunca ganhava nenhuma batalha ali de aluguel, porque eu sempre ia para as outras pessoas, né? Não pra esse maluco brasileiro de bigode que quer fazer um crossfit aqui, que o negócio tá começando, barulho, impacto, vibração.
Mas nessa eu tinha, obviamente, conhecendo a importância da comunidade do CrossFit. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi entrar e conhecer a comunidade. Então eu tava em todas as academias, em todos os eventos. E naquela época eu tinha acabado de me classificar pros regionais, cara. Eu tava no shape, tava em termos de CrossFit, eu tava muito bem. Mas de trabalho você não estava trabalhando ainda no momento? Lá não. Eu tinha alguns clientes das antigas que eu contatei ali. E assim, o meu objetivo era trabalhar para sobreviver, para correr atrás do meu sonho. Meu sonho era abrir academia. Né? Então assim, eu não estava nem fazendo muito personal. Eu treinava na academia, ficava treinando o dia inteiro para fazer conteúdo, para conhecer a galera. Ia nos eventos. Se eu estivesse trabalhando o tempo todo, eu não ia ter tempo de fazer isso. E aí nessa eu conheci a galera da WIT, que na época só tinha uma loja, né? Era um e-commerce online e tinha essa loja. E aí apresentei o projeto para eles, aí eles começaram a me chamar para participar de ensaio fotográfico, rodar eventos para eles, né? Essas ações com marcas e tal. E competia com a marca e tudo. E aí um dia ele chegou e falou: cara, eu tô vendo que você tá tentando aí, não tá conseguindo achar e tal. E a gente tá com um projeto, a gente tá com um espaço no centro de Londres, a gente quer abrir um conceito, que é a loja em cima e a academia embaixo, tá bom? Um conceito bem de experiência, assim, e tal. Só que, e a gente não tem noção nenhuma de como rodar uma academia. Então você não queria trazer o seu projeto para ser a nossa academia? Só a única coisa que vai ter que ser o WIT, né, o nome. Falei, mano, só vamos, cara. Eu só quero abrir uma academia, cara. Só quero trabalhar, só quero ter essa base. E foi aí que eu comecei com a WIT, cara. Que da hora. Que história, né, cara? Assim, é legal a gente falar sobre intencionalidade, né, cara? Quando... Foi o que você falou, né, cara? Quando a gente acredita em Deus, sabe que as coisas estão tudo na mão dele, tudo roda pra dar certo, né? Então você ficou um tempo ali procurando, só esperando a pessoa certa para poder introduzir essa ideia que você já tinha há muito tempo. Já estava debaixo do braço, 32 páginas. E lá vocês rodavam e faziam ativações de várias marcas também, sim, né? Assim, a gente estava conversando sobre isso, é como se fosse, pra galera entender, né? A WIT é como se fosse uma Centauro aqui, né? Uma multimarcas, né? Multimarcas, onde você trabalhava com todas as marcas possíveis. E tudo mais voltado pro CrossFit só. Tinha sido um gap no mercado que os caras tinham visto. Que, pô, você naquela época, onde você ia comprar uma botinha de levantamento? Onde que você tinha que comprar um tênis? Né? Pô, não tinha, você tinha que ficar pescando, indo para os Estados Unidos, comprando ali e tal. Não tinha, e lá também era a mesma coisa. Então eles fizeram esse niche, que era uma multimarcas, mas tudo voltado para o CrossFit. Legal. Então eles trabalhavam com Nike, o Metcon, Reebok, o Nano, Nobu, com Adidas, com Puma, com todo mundo. Né? E com essas marcas de joelheira também, de Double Under, tudo, de acessórios, a roupa, calçado. Né? E a própria marca também, né? A WIT também era uma própria marca. Isso, então assim, cara, no nosso lançamento, cara, no primeiro mês a gente já teve o lançamento do Metcon lá com a gente, com todos os atletas, Matt Fraser, Sarah Sigma-Dotzer, com todo mundo já. Semana seguinte, literalmente, final de semana seguinte, já foi o lançamento do Nano, que foi onde anunciou um Open, eu acho que era 2018, era 18.0, um workout. Antes do anúncio, eles fizeram uma ação comercial, que era o 0.0, e foi anunciado lá dentro. Que da hora. Eu que estava demonstrando os movimentos pro Dave Castro anunciando o workout live, entendeu? Então, assim, que animal. Através da WIT, então, assim, a gente trabalhou na semana seguinte. Depois disso, ainda teve Nobu, foi lançar um tênis lá, que foi aquela época das pinturas, que os tênis eram com coisa de pintura. E relacionamento, essa galera tudo com relacionamento que você fazia, você chegou lá com relacionamento, conhecendo essa galera, porque quase ninguém se conhecia. Então você foi puxando só os parceiros estratégicos mesmo. Então, através da WIT eu conheci todo mundo, os maiores coaches, atletas, marcas. Até hoje eu sou muito amigo do cara que inventou o Metcon, que hoje tá o CEO do Nike Strength, né? Que a Nike tá lançando equipamentos, agora lançou já. Que é o Drew, que é casado com a neta do Nike mesmo, do tiozão que inventou. Games, Wodapalooza. Através da WIT a gente começou a rodar o mundo, na verdade. Assim. Já teve a oportunidade em Portland, na Nike? Não, nunca fui lá. É sensacional. Bizarro, né? É sensacional. Sim, não, é muito grande. Criadas coisas, eles levam todo mundo lá. É muito top. E assim, através da WIT a gente rodou, principalmente Europa e Estados Unidos, com ações, né? A gente fazia muito pop-up, assim, essas lojas itinerárias, né? A gente fazia ativação de marca em eventos, a gente foi patrocinador 2 anos seguidos do Games, a gente foi patrocinador 3 anos seguidos do Wodapalooza, um ano a gente era o patrocinador principal deles. Então, assim, isso foi uma loucura, porque não só... Aí eu passei de ser... E foi bom, cara, que eu eu gosto de falar isso, não porque me gabando e tal, mas pela questão, assim, de você... quando você coloca a intenção e você tem essa paixão e você se dedica, chegou um ponto que, assim, era a marca
que tinha essa academia muito mais para ser um lugar ali de hub, para ativar marcas e tal, mas a gente era uma academia normal, cobrava mensalidade e tal, até para pagar o aluguel lá, que era de 27 mil libras por mês. Né? Então, vezes 7 aí, eram uns, sei lá, uns 170 mil reais por mês de aluguel, no centro de Londres, atrás da igreja de São Paulo, de St. Paul's Cathedral lá, Catedral de São Paulo. E aí, cara, acabou que a gente tava fazendo tão bem o nosso trabalho na academia, era eu no gym floor e a minha esposa na recepção, que a galera começou a passar a conhecer a WIT como academia e não como a marca. Então a gente começou a passar... Inverteu o papel ali. A gente começou a ficar mais famoso do que a marca. E aí a galera começou, assim, a parar de comprar o WIT, porque assim, eu vou comprar a camiseta da academia concorrente, né? Então foi a hora que a galera falou, tá, vou ter que dar uma segurada, cara, porque não tá dando. Então nisso eu saí de head coach da academia, passei a trabalhar mais com a marca, participar mais desses eventos, dessas ações. Ainda dava aula, mas já não era mais o head coach. E essa sempre foi a intenção, de realmente eu ficar já aí saindo e trabalhando mais com a marca. E para ir crescendo a marca como marca mesmo, né? Como esse e-commerce. Mas assim, essa metodologia que a gente desenvolveu e essa paixão e tudo que começou na P9, eu já tinha levado. Obviamente, tudo que eu fui aprendendo, tudo, adaptando no mercado ali internacional também, fui melhorando e tudo. Funcionou muito bem, entendeu? E através disso, às vezes, cara... No Games, quando a gente foi a primeira vez, até isso é muito legal de contar essa história, bem bacana. Quando a gente foi patrocinador do Games a primeira vez, a gente não foi o patrocinador principal, mas porque o principal na época era Reebok, né? Então o Coliseu ali tinha um Reebok gigantesco assim, mas a gente era um patrocinador grande, então a gente tinha dado muita grana mesmo para eles. Sim. Então eles tinham que colocar a gente no lugar de destaque. Mas como os principais lugares de destaque estavam para Reebok e para Rogue, né, para Rogue lá, eles colocaram pra gente nesse canto que eles nunca tinham feito nada, que era um canto do lado do Coliseu, um gramadão lá, que ficava em cima do HQ deles, que o HQ é embaixo, assim, do lado do coisa. E aí a gente fez a loja na frente e a academia atrás, para replicar o que a gente tem em Londres. E aí ali, cara, a gente fazia ações com todas as marcas, trazia clínica, Dave Duran, o cara do bodybuilding funcional lá, o Marco Philly. O cabeludão, o loirinho. Toda essa galera treinando ali com a gente e tal, e eu dando aula e tal. Cara, foi tão bem sucedido ali que a galera deixava de engajar em Reebok, Rogue, nos outros, pra ficar lá com a gente, participando das coisas, participando das aulas, fazendo os workouts e tal. Depois desse ano, eles nunca mais deixaram ninguém fazer ativação. Mesma coisa. Você vai atrapalhar lá. Mesma coisa no Wodapalooza. A gente também, a primeira vez a gente fez isso. Depois disso, eles nunca mais deixaram. Cara, o brasileiro é desenrolado, faz acontecer. Né? O brasileiro faz chover, irmão. A gente faz. Então, assim, em todo bem momento, bacana. só uma unidade. Só uma unidade. Nunca foi o objetivo abrir. O lance é e-commerce, né? Online, que tem a grana, né? Então ali sempre foi o conceito, né? Entendi. Um showroom ali. Isso, é uma experiência e tal, E aí foi isso, cara. E daí ali foi onde eu, basicamente, realmente, assim, tava ainda treinando bem e treinando com essa galera aí. Nunca, duas coisas que eu sou muito orgulhoso como atleta. Mais ainda do que ganhar do Pablo Chalfun, da galera lá naquela seletiva. Ganhou do Matt Fraser, né? Também ganhou do Matt Fraser. Ganhei do Matt Fraser um ano. Essa vez que eu ganhei do Matt Fraser foi quando o Matt Fraser foi a primeira vez no Brasil. Veio aqui a primeira vez no Brasil, lá na P9. Mas foi um death by ali, burpee com shuttle run. E aí naquela época ele era bem weightlifting, né? Primeiro ano que ele ganhou. E aí eu ganhei dele da Sara. E teve um dia que a gente rodou um seminário com o Chris Henshaw lá do Aerobic Capacity e com o Rich Froning. Foi o primeiro dia que eu conheci o Rich Froning. E daí eu ganhei um drill lá, um desafio, um workout que a gente fez de handstand. Eu era muito bom no handstand. O handstand sempre foi o meu forte no cross. E aí eu ganhei dele. Gustavo ganha de Rich Froning. Ganhou dos dois campeões mundiais, né? Só no... Rich Froning e do Fraser. Vou falar mais nada, tá, galera? Tá bom, e Pablo Chalfun, ganhei de Pablo Chalfun também na seletiva. E assim, cara, daí você vem com outro salto, com uma outra parada visionária que é o Hyrox, né? Hyrox, aprendi. Hyrox, galera. A gente quer trazer tudo pro brasileiro, né? Então aprenda. Hyrox, acento no O, né? Hyrox. Como que surgiu a história do Hyrox na sua vida, assim? Foi lá na WIT ou foi através de um amigo que trouxe de algum local?
pelo que eu sei, o Hyrox nasceu na Alemanha, né? Sim. Então, assim, como que surgiu o Hyrox na sua vida, cara? Cara, então, como a gente trabalhava com a Puma também, né, na loja lá, na WIT, quando eles decidiram fazer essa expansão, né, global e tal, eles saíram da Alemanha e vieram para o Reino Unido, né, que é um mercado de muita expressão, né, o segundo, depois em termos de importância no mundo fitness, você tem os Estados Unidos primeiro, a Alemanha em segundo e o Reino Unido em terceiro, em número de praticante, em grana que gira dentro do mercado de fitness. Então, quando eles fizeram essa expansão, a Puma já era patrocinadora, então a Puma, sendo patrocinadora, a gente começou a estocar as camisetas, as coisas deles na WIT, né, na loja, e rodar. A primeira aula de Hyrox que eles fizeram lá no Reino Unido foi na WIT, né? E Isso foi quando? Foi em 2020, eu acredito, ou 2021, 2020, 2020, 2021. Eu sei que o primeiro evento, que foi isso que eles fizeram, eles começaram a fazer essa ação ali, a gente começou a fazer um gym tour para divulgar esse primeiro evento. Eu só não lembro se foi no ano anterior do evento, ou não lembro muito bem. Mas o primeiro evento em Londres foi em 2021. E aí eu fiz essa primeira aula, como a gente era muito da comunidade, a gente ajudou eles a mapear e organizar para também ter essa gym tour, eu ajudei eles a fazer algum desses gym tours também. E aí, quando foi o evento acontecer, eles estavam procurando um locutor, e aí o Ed, que é o diretor do Hyrox Brasil agora, falou, também foi o diretor do UK, ele saiu do UK para vir abrir o Brasil, e ele que estava lá para fazer essa expansão, ele falou, cara, a gente tá precisando de um locutor, você é mega animado e tal, e você tá ajudando a gente, tá fazendo super bem os eventos, que era o que eu tava fazendo direto com a WIT, né, eu fazia eventos, esse era o meu rolê. Eu falei, bora, cara, vamos fazer. Cara, já fui pra Londres. Mais uma vez, né, cara? É só mais uma vez. Só, né? Vambora. Bora. Nunca tinha feito locução, nada MC, parecido, nada. No meio da galera. E aí a gente foi, eu tava lá no primeiro evento em Londres, lá com 1.200 competidores só. Acabou cedo, começamos 9 da manhã, acabou tipo 4 da tarde. Mas ali você já observou que era da vez. Porque ali já tinha 3 eventos bucados já, né, pro ano, né, pra temporada. Então ali eu já fui indo em todos os eventos, né, e aí do primeiro pro segundo já quase dobrou. Aí do segundo pro terceiro já quase dobrou daquele valor, tipo 1.200, aí já foi pra 2.000, da 2.000 já foi pra 4.000. Eu falei, caraca, essa parada aqui vai dar bom, né? Atenção. E no começo lá também no Rio Unido todo mundo, mas será que isso? Mas é o mesmo workout sempre, é a mesmas coisinhas. Por isso que eu falo pra galera, cara, é assim, estudar o mercado, cara. Isso aqui não é uma tendência que começou do nada, isso aqui já tá no mercado, já entrou em outros países. O que aconteceu quando isso aqui entrou no país X? Sim. É estudar o que aconteceu, quais foram os gaps, Sim. como a galera ganhou dinheiro quando isso entrou no país. É só você estudar que tá online pra todo mundo ver, cara. E você consegue replicar e entendeu? Assim como em qualquer coisa. Qualquer coisa no mundo, em qualquer mercado. É só você estudar a entrada daquele produto no mercado X. E, meu irmão, fitness é igual a qualquer lugar. Entendeu? Só muda. Se provou ao longo do tempo e bora, né? Então assim, então foi isso, a gente já via que ia crescer, mas o que provou isso foi o crescimento bizarro e a galera do Reino Unido gosta muito disso, né? Os eventos de CrossFit lá era muito, gigante, tinha todo final de semana, com as mesmas frustrações que tinha aqui no Brasil, né? Mal organizado, mal programado. Então assim, esse evento veio para solucionar todos esses problemas, né? Indoor, padronizado, experiência foda, você chegava, sabia quando você ia competir, chegava, competia, acabava, sempre perfeito. E aí você já tinha aquele benchmark, você queria voltar agora para tentar bater o tempo, e aí nego precisa de material para colocar em Instagram, já ia para fazer conteúdo, e era tudo muito instagramável, né? E aí foi, nesse final do funil, que é a galera eu que vou lá no box treinar, a galerinha, tem muita gente que não sabe exatamente o que é o Hyrox. Uma definição para essa galera, exatamente, que hoje é exatamente o Hyrox. Deixa eu só, porque o Gus tem um tempo ali, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então beleza, então a gente ia pro segundo bloco aqui, mas beleza, então vamos lá, man. Tá, vamos lá. Então o que é o Hyrox? Então o Hyrox, como o Felipe falou, começou em 2017 na Alemanha. E foi quando esses dois caras com base de esporte olímpico, de endurance, eles perceberam que tinha esse gap no mercado gigantesco. Ou você era o CrossFit, que é muito elite, né, complexo e tudo, ou você era corrida de obstáculo, ou Ironman, ou toda essa loucura, ou você tinha academia normal. Certo. O que você vai na academia normal? Você vai treinar, ou pra ficar bonito pelado, ou pra ficar saudável. Não tem outra questão, né? Ou socializar.
que vai encaixar em um dos dois desses também. Então, assim, mas ir pra academia é o maior mercado do fitness. A galera que vai pra academia. Essa é a maior modalidade do fitness. E essa maior modalidade do fitness, cara, o CrossFit é um grão de feijão dentro do mercado de fitness, né? E o maior mercado do fitness é essa galera. E essa galera não tinha nada assim de competição para eles motivarem, para eles ter alguma coisa para ter como meta, né? Pra galera que não quer virar bodybuilders, se encher de droga e tal, e competir. Então, assim, o que servia de motivação para os galera? Eles viram esse mercado e eles decidiram criar um esporte, né? O que é um esporte, galera? Quando se fala esporte, é algo que é padronizado, tem regras, né? Tem penalidades, você tem que seguir um padrão e você pode se comparar com qualquer pessoa no mundo que faz esse mesmo esporte, né? Por exemplo, 400 metros livres de corrida, qualquer esporte, você vai ver que tem regras, né? Tem uma lei ali que rege, né? O futebol tem todas as regras e é isso que faz de uma atividade física um esporte. Não é nada imprevisível, né, cara? É tudo muito bem alinhado. Por mais o CrossFit é o esporte, tem ali as suas regras, mas muda muito. É muita até o próprio CrossFit muda a regra todo ano. Então, assim, muda muito do programador. Então, assim, é um esporte, mas é um esporte bem nichado, né? Para ser algo mais acessível de massa, tipo como uma corrida, por exemplo. Então, eles decidiram criar um esporte indoor, né, dentro, né, para poder não depender de clima, para sempre poder acontecer, ser mais padronizado, que seria uma corrida de obstáculos pela ascensão da corrida desde a pandemia. Ali também, eles já vêm do esporte, na verdade, eles criaram isso antes da pandemia, mas como eles já vieram de ultra endurance, ultra maratonas e tudo isso, eles já tinham a corrida. Então eles queriam ser a corrida, eles queriam que tivesse uma pegada de funcional, porque o CrossFit era no momento 2017 que estava bombando, 2016. Porém que fosse acessível, que não tivesse movimentos complexos, né? Então foi assim que eles criaram, eles pegaram uma velocidade média aí, uma distância média de corrida que não fosse nem muito curto, nem muito longo, colocaram lá as estações que trabalhasse inferior, superior, puxado, empurrado, trabalhasse o corpo como um todo, fizesse com que você tivesse que trabalhar o seu corpo como um todo, assim como o cross, e daí colocaram já algumas regras ali. E foi isso, eles começaram com 650 só atletas, o primeiro evento lá em Hamburg, na Alemanha, em 2017. E na temporada passada teve 93 eventos com mais de 650 mil pessoas, de 2017, 8 anos, basicamente. Cara, aí, absurdo, né? Crescimento absurdo, com mais de 10 milhões, assim. Inclusive, um dado interessante, semana passada lançaram isso aí, que no Google a palavra Hyrox já passou o número de procuras da palavra bodybuilding ou bodybuilder. Super interessante. Que, igual eu falei, sempre foi o maior, né? Então, assim, é tão hypado que já passou. Você vê que tem muito mais gente procurando isso do que até a própria bodybuilding, musculação. Então, assim, não que tem mais, galera. Ainda o mercado de musculação é gigantesco, né? Mas a procura, a galera que já está procurando para ver o que é esse negócio que o povo está falando, já até passou. Então, e é uma nova oportunidade para quem quer começar no Brasil, cara. Para todo mundo, né, que tá no mercado, ou para competir, ou para ter alguma motivação, ou para trabalhar também, né, na carreira, na profissão mesmo, com certeza. Não, e hoje em dia, fala um pouquinho também, Gus, porque assim, hoje eu vejo muitos coaches, muita programação de boxe colocando corrida, snatch, HSPU, Hyrox. Ring Muscle Up, 1 km de corrida, ring, Hyrox. Assim, qual que é a grande diferença, né, entre o Hyrox e o CrossFit? Então, assim, uma coisa que a galera precisa entender, CrossFit é híbrido, tá, galera? A palavra híbrida já pressupõe que você não é especialista. E é isso que o CrossFit coroa, né? Aquele cara que é mais híbrido, né? Que ele não é especialista em uma só disciplina, que ele trabalha bem, né? Regularmente ali em todas as disciplinas. Então, isso a palavra híbrida é a mesma coisa. Funcional, híbrido, então, assim, o funcional é muito mais pela movimentos que englobam mais que um grupo muscular, né? E o híbrido é o fato de você ter que ter várias valências físicas e trabalhar com múltiplas disciplinas dentro do funcional. Então, o Hyrox também é funcional e híbrido, né? Igual o CrossFit, também sob alta intensidade, também constantemente variado. Por quê? Mas o workout é sempre o mesmo. Sim, o workout é sempre o mesmo, mas, galera, o workout, a prova do Hyrox é só o benchmark, é só o teste. Igual a gente tem o Fran, igual você tem
5K de corrida, você tem, né, o Ellen, é um benchmark. Para você melhorar o seu Ellen, você não vai só ficar fazendo o Ellen todo dia. Você tem que fazer uma série de coisas para você voltar lá e refazer e ver que você evoluiu. Por exemplo, o Ellen, você tem um elemento de cardio, que é a corrida, você tem um elemento de peso externo, que é o kettlebell swing, você tem um movimento ginástico de puxada, que é... Então, você precisa trabalhar essas 3 coisas, que é o strength and conditioning, né, o força e condicionamento, voltado para o cross, porque tem os movimentos complexos, por exemplo, de ginástica. Mas no Hyrox é a mesma coisa, só que você não tem a necessidade de ter movimentos complexos no seu treinamento, porque na prova, que é o teste que você vai fazer, você não tem movimentos complexos. Mas se quer usar o LPO e o ginástico para treinar, porra, beleza, vai treinar, cara, não tem problema. Qual que é a grande diferença? Estão sabendo que essas são as similaridades. A grande diferença é que o CrossFit tem como base o levantamento olímpico e a ginástica, e o Hyrox tem como base a corrida e movimentos mais básicos, também funcionais mais básicos. Mas o treinamento é igual, você tem que trabalhar todos os dias nessas valências diferentes e tudo, só que você vai correr bem mais do que o CrossFit corre. Porque o CrossFit também deveria correr mais, porque correr é o movimento mais normal do ser humano. O ser humano nasceu para correr. E correr é uma valência que vai te ajudar em várias outras coisas, não só com o seu cardio, mas fortalecer o seu corpo como um todo. Inclusive, o Rich Froning, quando ele começou a treinar com o Aerobic Capacity, com o Chris Hinshaw, o Chris fala o tempo todo que ele tinha medo que o Rich Froning ia ficar mais fraco, né? Mas não, com os treinos de corrida, provou que o Rich Froning não só melhorou o cardio, que teve aquela prova que ele caminhou e tudo. Tá me ligando aqui, ó. Chris Hinshaw. Já vou retornar para ele. Ele até provou, o Rich Froning não só melhorou o cardio dele, mas também ficou mais forte, começou a bater PRs. Por quê? Porque o correr o que é? Você aterrissar em um pé quantas vezes ali em 5, 10 km? Mais o seu peso corporal, mais a força da gravidade, mais a velocidade que você está aplicando. Pô, isso aí gera muita força e potência também. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, foi essa pegada. Falando um pouquinho de implementação, Gus. Hoje a gente vê... É uma modalidade nova, obviamente, então a gente não tem tanto conhecimento quanto uma pessoa que quer implementar um CrossFit hoje num cenário nacional, então já tem muita informação, muito conhecimento sobre a modalidade, e o Hyrox provavelmente está começando a engatinhar aqui no Brasil, né? Sim. Então, assim, qual que é o primeiro passo importante? Obviamente que o conhecimento, né, sobre a modalidade, mas qual que seria o passo ideal para quem quer implementar e quer se tornar uma referência de Hyrox Training Club aqui no Brasil? E eu acho que a grande oportunidade de já ter aprendido muita coisa com a implementação do CrossFit. Algumas pessoas erraram em algumas coisas, fizeram algumas coisas ali, acertaram. E agora com essa nova modalidade dá pra, chegar chegando, né? Não só pra implementar bem, mas a gente tá fazendo isso pra ganhar din-din, né? Não é só porque gosta, não. Então, assim, então acho que o ponto principal aqui, que é o segredo de sucesso de qualquer negócio, seja ele o Cross ou o Hyrox, ou os dois juntos, ou o funcional, ou a academia normal, é a galera entender que é importante passar por esse ponto antes de entrar na parte da implementação dessa modalidade nova dentro do seu negócio, que é o seguinte, cara. Um negócio de fitness é um negócio como qualquer outro, galera. E tem que ser rodado como tal. Entendeu? Tem que ser rodado com uma empresa, com metas, com estrutura, com processos, entendeu? Não é só chegar lá, igual antigamente que abriu o box e a comunidade mesmo que fazia funcionar, o cara abria só para botar um lugar para treinar e tal. Já passou essa era, galera. Agora, ninguém se cria no mercado mais só abrindo ali o box, colocando uma estrutura legal e esperando que a comunidade vai fazer acontecer. Você tem que fazer isso com intenção, você tem que ter realmente estrutura, você tem que ter uma gestão, você tem que ter metas, você tem que ter um time que você está trabalhando em cima, você está investindo, esse time tem que vestir a camisa, você tem que pensar em venda, pensar em retorno, você tem que pensar em muitas coisas que a galera não pensa e depois reclama que é o CrossFit que está caindo. Não é o CrossFit que está caindo, é o seu negócio que não está sendo rodado como um negócio. E na sorte hoje mais, porque não é uma modinha mais que vai fazer. O Hyrox até poderia ser isso, porque é tendência, só coloca o Hyrox na parede e o negócio vai acontecer, igual foi antigamente com o Cross, que acostumou a galera mal. Mas como o mercado hoje, a percepção de serviço está diferente da população, a galera já tem um know-how maior
e com isso já espera mais do serviço de fitness, já tá um pouco mais difícil também, entendeu? Mais exigente, né? Então, pô, quer fazer uma implementação de uma modalidade nova, ou quer abrir uma academia de Hyrox ou de CrossFit, primeiro você tem que entender que você vai ter que estudar muito sobre gestão de empresas, porque é uma empresa como qualquer outra, né? E aí tem mais o estudo da comunidade do mercado do fitness, que é mais 2 outros estudos que você tem que fazer. Entender o que está acontecendo na comunidade e realmente entender a modalidade que você está vendendo. Porque assim, agora entrando na sua pergunta, um grande erro que a galera está cometendo agora no Brasil, que também cometeram lá fora, mas aqui no Brasil tá bizarro, é essa questão de por que a tendência eu vou colocar. E por que é parecido com o CrossFit? Porque a grande maioria das academias afiliadas hoje, quase que 80% no mundo inteiro, são academias de CrossFit. Porque já tem tudo pronto para oferecer, porque é muito parecido, a estrutura é o que você precisa, é o que você já tem ali no Cross. Então a galera do CrossFit é o que está explorando primeiro e mais rápido. Por quê? Porque eles já têm tudo que eles precisam para rodar uma aula de Cross, de Hyrox, desculpa. Mas o que acontece? Quantas academias que você conhece, principalmente aí as grandes aí, Bodytech e tal, tentaram abrir um estúdio de Cross porque era tendência, porque estava bombando e não deu certo. Por que não deu certo, galera? Principalmente a galera aí do Cross. Porque, cara, não tem como você abrir uma box de CrossFit se você não conhecer o esporte do CrossFit, a modalidade, saber falar a língua, conhecer a comunidade, o que tá acontecendo, eventos, ações. Respirar, né, cara? A temporada, o games, o atleta, a marca, isso, aquilo. Você tem que viver o CrossFit. Não é? Não tem como abrir um box de CrossFit se você não viver. Só ali abrir, você tem dinheiro, investidor, luta, põe, contrata qualquer Joãozinho ali para rodar as aulas, vai dar. Bom, não vai. Não vai. Você pode gastar 5 milhões de reais na academia. Não vai dar bom. É a mesma coisa no Hyrox. Aí porque é parecido, a galera do CrossFit acha que vai colocar lá o nome, igual você falou, qualquer coisa lá, colocar qualquer treininho. É Hyrox. E acha que vai virar. Cara, vai virar o primeiro mês. Aí depois, quando a galera vê que aquilo não tá dando em nada, que não faz sentido, que é igual o CrossFit, qualquer diferença, tal, não sei o quê, vai morrer. Então, o primeiro segredo do sucesso da implementação do Hyrox na sua academia, como qualquer outra modalidade que você queira, é você realmente entender o que você está implementando, conhecer a modalidade. Realmente, galera, é você entender o que é esse tal de Hyrox, como que funciona, o que é o evento, o que é a metodologia, o que tá rolando na comunidade. E, galera, hoje está tudo aí à disposição na mídia social, no YouTube, é só toda semana você ir ali procurar. E outra coisa, você precisa sentir antes de transmitir. Você tem que começar a treinar antes de fazer. Antes de começar a oferecer, entendeu? Então, assim, cara, começa a treinar o negócio, começa a fazer os workouts, entendeu? Começa a seguir alguém que tem uns workouts lá, ou começa a seguir os workouts do próprio site, começa... talvez vai numa academia que esteja oferecendo, que tem uma estrutura, assim como a Brook, que está oferecendo já muito bem a programação ali na Barra, a gente tem também lá na Serra ali, vai começar agora em Bauru, no interior de São Paulo. Então, assim, você precisa sentir antes de transmitir. E é isso, cara, eu acho que dentro de 3 pilares, o primeiro é esse, você realmente conhecer essa modalidade a fundo que você está implementando. O segundo é você praticar, né? Até tem em inglês uma frase que fala practice what you preach, né? Praticar o que você prega, né? E depois, para você entrar no mercado competitivo, galera, você não pode ser mais do mesmo. Então o Hyrox, assim como o CrossFit, ele te dá a base, mas você faz o que você quiser. O que é bom e é ruim. Tem gente fazendo muito bem, tem gente fazendo muito mal. Então, assim, cara, estuda e tenta criar uma identidade, algo que vai te destacar no mercado. Porque o que a gente estava falando hoje mais cedo, até no próprio CrossFit, principalmente no CrossFit, não é só sobre ter uma programação boa. É só sobre ter uma programação boa, ter coaches bem instruídos para entregar aquela programação, educar a sua comunidade na importância de seguir aquela programação por tudo que ela prega, é você criar benchmarks de testes e retestes para ter prova social, você criar eventos, ações, competiçõezinhas, simulados para manter a galera motivada, é você fazer uma divulgação legal na mídia social para instruir a galera e também mostrar para a galera de fora, para daí trazer mais alunos para dentro. É todo um ecossistema que tem que acontecer
para você fazer o negócio dar certo. Então, amigo, você quer entrar no mercado, não é mais essa molezinha que era antes, só abrir lá, colocar o nome na parede e a galera vai aparecer, não. Hoje o mercado está mais competitivo e o cliente está mais safo, ele já não vai em qualquer lugar. É mais exigente, né? Está mais tem exigente. Muita informação, porque tem muita informação. Ele conhece tudo, pô. E tudo se baseia na experiência do cliente, né? Em qualquer lugar que você vai, a palavra-chave é a experiência do cliente, né? Assim, falando sobre o cliente, né? Quando o Hyrox começou lá em Londres, qual era o público? Era o público do CrossFit? Porque assim, o que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos lá no boxe, o Cadu faz parte da minha programação de Hyrox lá, a gente fez a afiliação, então eu sou HTC, né, que o pessoal fala, Hyrox Training Club. Sim, sim. E por incrível que pareça, eu achei que eu ia atingir um público totalmente diferente do cross. A galera mais de endurance, corrida, natação, maratonista, enfim. E foi o contrário, cara. A galera, 80%, 90% é a galera que praticava crossfit comigo. E aí não deixou de praticar, mas usou como uma... Adicionou ali no mais um uma extra, ferramenta. Mais uma ferramenta de cuidar estilo de aula diferente. Exatamente. Justamente. Cara, é o seguinte, o que a galera tem que entender é o seguinte, o CrossFit já tem um stereotype já, né? Já tem essa identidade ali. Então você tem que entender que tem muita gente que não vai no CrossFit porque realmente não quer, não gosta, não precisa, né? Então você colocou ali esse esporte novo, você não deixa de estar dentro da academia do cross. Então, por exemplo, às vezes você colocou porque vai estar atraindo essa galera do endurance e tal, mas essa galera às vezes não vai no CrossFit, não é porque não gosta do CrossFit ou porque não quer fazer o CrossFit, mas tem medo do crossfiteiro. Essa galera toda sem camisa, bombada lá, correndo, fazendo as maluquices lá e tal. Então o cara não vai no CrossFit por causa do crossfiteiro. O barulho do peso e não por causa da modalidade. Entendeu? Então assim, você tá colocando a modalidade ali, vou colocar um yoga no cross. Mas é o yoga entregue por um professor de yoga, que tá um negócio, um professor de CrossFit ali, que é mais uma mobilidade e tal. Entendeu? Então assim, não é só implementar e esperar que toda essa galera que nunca tinha visto, que estava com medo de vir, agora vai começar a entrar ali. E aí, será que eu posso entrar nesse negócio aqui? Então assim, de novo, quando você vai implementar essa modalidade, entra todo esse trabalho educacional que você vai fazer na comunidade, entendeu? Não é só assim, pô, quero atrair essa galera aí. Pô, você tinha que ir lá e começar a introduzir dentro da comunidade de endurance para divulgar, para ganhar a confiança da galera e aí trazer a galera, entendeu? Como aconteceu, graças a Deus, na verdade, isso, né? A gente comentou, a gente tinha um projeto, né? Uma estrutura para fazer essa divulgação externa do boxe na assessoria de corrida, enfim. Só que eu não esperava que fosse ter uma adesão tão grande. Então, assim, a gente faz aulas simultâneas, igual eu falei com você, e ao mesmo tempo tá tendo CrossFit, tá tendo também o Hyrox ali na mesma área de treino, né? Sim. Então a gente tem uma limitação de espaço. E, às vezes, divide equipamento também. Exato. Por mais que eu programe para não faltar equipamento, tá usando o dumbbell no cross, provavelmente eu não vou usar no Hyrox. E assim sucessivamente. Desde o momento que eu abri a turma, a gente tem 2 vezes por semana, horário de manhã e tarde e noite, né? 7, 8 da noite. Cara, esgotou a vaga, porque esses viciados aqui não deixou vaga pra galera de fora. Sim. Que é interessante, porque assim, eu acho assim, nessa questão de implementação, é sempre bom você implementar de uma forma mais conservadora, assim, até pra testar ali a água. Exato. E tal, né? Pra deixar a galera entender. Mas até para não, se o seu carro-chefe é o cross, você não pode do nada largar um e já ir pro outro, né? Então tem que ser essa implementação um pouco mais tranquila e tal. Mas uma coisa muito importante por mais que é parecido, você tem que criar uma identidade para essa aula que vai se diferenciar. Por quê? Porque tem muita gente que está no cross, não porque quer competir, não porque necessariamente quer andar de cabeça para baixo, jogar barra para cima, mas porque quer fazer um funcional, quer trabalhar um cardiozinho e tal. E às vezes o Hyrox vai encaixar muito mais no objetivo daquela pessoa do que propriamente o que você já estava entregando no cross. Então onde que entra também um dos fatores de sucesso em academia? Não existe treinamento sem objetivo. Então, num processo de onboarding, quando você recebe um cliente novo, você precisa entender qual que é o objetivo daquela pessoa. Qual a necessidade dela? Qual que é o objetivo dela, onde ela quer chegar e também qual que é a necessidade dela, que são 2 coisas diferentes. Eu quero perder peso, mas você sabe que mas esse cara tem hérnia, tem problema no joelho, tá não sei o quê, tá depressivo, Falei, não, amigo, vamos tratar. Não, beleza, já vai perder peso. Mas você já vai começar a entregar também o que ele precisa, não só o que ele quer. Ou o que ele gosta. São moldando. 3 coisas diferentes. Eu quero, eu gosto e eu preciso, né?
Então, não só isso é importante, e também, obviamente, fazer testes, né, ali, avaliações físicas e tudo, para você ter prova social, mostrar que a pessoa está evoluindo e tudo. Mas também isso você consegue num aspecto genérico, você está fazendo uma programação genérica para trabalhar para todo mundo, mas como que eu consigo personalizar a experiência do meu aluno e entregar para ele o que ele precisa com produtos genéricos? Sabe como que é, monstro? Me fala. Eu vou te contar, vou contar também. É o seguinte, cara, não só você vai fazer isso, conseguir melhorar a experiência, personalizar a experiência do seu cliente, mas também aumentar o tempo desse cliente dentro da academia, que é o que é o segredo do sucesso do negócio de academias, que é o quê? É o tempo, né, a longevidade do aluno ali dentro, é retenção. O nosso business é retenção, não é matar leão por dia, é retenção. Que é o quê? Dentro do seu hub, da sua empresa, você não oferece só um tipo de aula. Você oferece o cross, mas você oferece LPO, ginástica, o condicionamento, que pode ser o High Rocks ou não, pode ser só um corrida, grupo de corrida, High Rocks. Tem todo aqui esse ecossistema de aula. O que é o pior problema hoje no cross? É o aluno que chega lá e fica reclamando todo dia da programação. Por quê? Porque esse cara que vai lá reclamar, ele tem um objetivo dele. Se é um cara que quer ganhar peso, quer ficar forte, os dias de condicionamento, os dias disso, o cara vai reclamar, pô, mas de novo, corrida de novo, pô, cardio de novo. O cara que veio para perder peso, no dia de força, pô, mas vamos agachar de novo, pô, deadlift de novo. Por quê? Porque ele tá dando um feedback baseado no objetivo dele ou do que ele gosta de fazer. Ele tá errado? Não tá. Quem que tá errado? O dono da academia. Por quê? Se eu sei que o objetivo daquela pessoa é de perder peso, e isso eu descobri já na entrada dele, assim como o histórico de lesão, né, várias outras coisas, fiz avaliação, fiz processo de onboarding completo. Amigão, beleza, você quer perder peso? Quantas vezes você quer treinar na semana? Que você acha que você vai treinar? Ah, vou treinar 5 vezes na semana. Show de bola. O que eu quero que você faça? Eu quero que você venha pelo menos 3 vezes na semana na nossa aula de cross ou no High Rocks. Por quê? Porque elas são um trabalho funcional, híbrido, que vai trabalhar o seu corpo como um todo. Porém, se você quer perder peso, 2 vezes na semana, no mínimo, de 2 a 3, eu quero que você venha pelo menos na aula de corrida e na aula de cardio. Então você agora está mostrando, você está adicionando valor na sua academia pelo fato que você oferece várias aulas. Então isso é um valor agregado na sua academia, entendeu? E isso ele vai entender como você está dando uma personalizada na experiência dele dentro do seu negócio. Para o cara que quer ganhar peso, ó, você vai fazer o cross 2 a 3 vezes, os outros 2 dias da semana eu quero que você faça weightlifting ou ginástica. Beleza? Show de bola. Esse cara vai ganhar peso, entendeu? Ele vai ganhar massa, entendeu? Então, assim, pô, não, só quero fazer, pô, legal, não, tô beleza. Então começa a vir todos os dias no cross, a gente vai identificar o que você precisa melhorar mais, depois eu vou te indicar. Conseguir personalizar a experiência desse cara também, entendeu? Então, assim, dentro disso, eu consigo personalizar a experiência dele. Ele não só vai consumir mais dentro do meu negócio, que isso vai falar assim, pô, eu não posso sair daqui, porque aqui tem tudo que eu preciso. E vai fazer mais justo ao dinheiro dele, porque ele está gastando para usar tudo isso. Então vai haver mais valor investido no dinheiro dele, né? Ele vai engajar com mais pessoas, com diferentes coaches, e vai parar com a reclamação da programação do cross, entendeu? Então, assim, esse é um segredo de sucesso do negócio, entendeu? Você tem que oferecer outras aulas. A personalização, entender o cliente. Mas a primeira parte da experiência do cliente, porque o cliente tem que ter a melhor hora do dia dele todos os dias. Claro. Entendeu? Isso passa por vários fatores. Né? Isso. O cara fala assim, porra, tudo isso pra mim, cara. O cara tá preocupado com a minha evolução. Justamente. E o aluno tem que ver isso. Você tá preocupado com a evolução dele mais do que ele mesmo. Entendeu? Então, assim, pô, tem uma lesão, pô, tá aqui, então vou te dar esse dever de casa, eu preciso que você faça aqui 3 vezes na semana, sempre antes do treino, bum, vai aqui, vai lá e faz lá. Então, assim, isso realmente faz a diferença. Então, falando do High Rocks, é a mesma coisa, cara. O High Rocks tem estilos de aulas diferentes, ele precisa ser diferente do Cross, porque senão você tá fazendo mais do mesmo, entendeu? Mas se você criar uma identidade própria para isso, bem particular, e você conseguir usar isso para ser mais uma coisa que você vai oferecer para melhorar a experiência do aluno baseado no objetivo dele, o que eu gosto de falar para a galera é o seguinte, quando a galera fala, pô, o que você faz, tal, é cross, é isso ou aquilo, eu falo, cara, eu, Coach Gus e a Brooke, a gente é especialista em força e condicionamento, baseado em movimentos funcionais e aulas em grupo. Isso é o que a gente faz. É a base. E se isso é a base, vamos supor que isso é o mar. Qualquer onda que vem nesse mar, eu consigo surfar. Se é crossfit, se é high rock, se é HIIT, se é bootcamp, se é yoga, eu consigo surfar, porque eu sou especialista nisso. Eu sei trabalhar aula em grupo,
Eu sei trabalhar com força e condicionamento, eu sei criar comunidade, eu sei criar eventos, eu sei periodizar, para mim dar estrutura na evolução do meu aluno, para fazer de forma segura, para não fazer chato, para ter benchmark, prova social, teste, reteste, para ficar divertido, entendeu? Então eu consigo trabalhar na experiência de aula em cima disso, entendeu? Ter certeza que com o plano de aula que eu monto, eu consigo padronizar isso em todos os professores, entendeu? Toda a aula é entregue da maneira, do mesmo jeito, toda a aula tem a mesma experiência de aula. Então, o negócio fica um pouquinho mais problemático, que daí volta na questão do seguinte, porra, mas eu sou head coach e sou o gestor também da academia. Como que eu vou pensar em tudo isso, gastar 5, 6 horas, 10 horas por semana para trabalhar em tudo isso, ainda eu tenho que gerir uma empresa, dirigir time, trabalhar com financeiro, com marketing, com o gym floor, coisa que quebra, e quebra toda semana. Então assim, cara, você entendeu que para você montar um negócio não dá para você querer abraçar o mundo ou simplesmente negligenciar tudo, entendeu? Você tem que fazer uma escolha, faz parte do sucesso da academia e a galera não sabe ou escolhe não fazer, não sei, mas na grande maioria a pessoa é ignorante, a pessoa não sabe disso e ok, beleza, tá escutando agora a primeira vez aqui no 01 Cast. Cast. Assim, você falou 2 vezes, pode... Vai. Não, como é que, cara, eu fico assim, tanta informação, cara, que ele tá passando aqui pra galera, cara, é uma riqueza de informação, cara. O cara absorver isso aí, poxa. E aí, você falou 2 vezes sobre a Brook, mas conta pra galera o que é a Brook, né? Vamos lá. Qual é o ecossistema, quais são os braços ali da Brook? Sim, então é o seguinte, quando eu saí lá da WIT, eu falei, cara, eu já fiz tanta coisa no fitness que eu cansei de trabalhar pros outros, pra começar. E outra coisa eu pensei, cara, eu abrir uma academia só pra mim, eu vou estar sempre na minha bolha, com todas essas coisas que eu falei pra me preocupar. Então como que eu consigo fazer algo que é escalável e que eu consigo ajudar pessoas que querem entrar no mercado, mas para fazer isso do jeito certo, entendeu? Então eu pensei em abrir uma franquia. Então através da franquia eu pego todo esse know-how, todo esse network de marcas, de tudo, e eu consigo agora dar oportunidade de pessoas que querem investir no negócio, fazer isso do jeito certo e já com uma marca forte pra gente vir bonita e tal. A gente já tem marketing, já tem um sistema próprio, já tem todo esse sistema de academy pra gente fazer toda essa mentoria, os coaches, toda a parte de venda, de financeiro, tudo isso já vem empacotado, embrulhadinho, bonitinho, só pro cara ir lá e bum. Para aquela pessoa que não tem a vaidade de querer ter a própria marca, não, porque eu tenho o meu projeto e eu quero provar que vai dar bom, entendeu? É um produto envelopadinho pro cara ir lá, bum, e fez. E o nosso modelo de franquia é bem tranquilo, os royalties é tudo baseado em alunos ativos, então a gente só ganha grana se você tá ganhando. Legal. Entendeu? Então assim, tem uma bonificação para te ajudar até você break even, né? Até o business se pagar, a gente não ganha royalties, entendeu? Então assim, bacana, tem todo um processo para ser esse braço de franquia, que principalmente nessa modalidade de funcional, força e condicionamento, aula em grupo, baseado em comunidade, não tem quase que ninguém, senão ninguém no mercado, no mundo, entendeu? Que faz isso desse jeito. Então assim, a gente viu isso como niche, e o meu sócio, ele foi um dos principais peças de expansão do mundo verde, então ele é especialista em franquia, o Tito. Então, assim, ele tem muito conhecimento nessa parte de franquias. Então a gente pensou, pô, vamos fazer isso. Mas felizmente ou infelizmente, eu falo felizmente porque as dificuldades do mercado, o mercado está mudando muito nos últimos anos, né? Então no Brasil, principalmente por, obviamente, pandemia, o nosso governo que está destruindo, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, não está fácil para empreender. E o mercado também mudou, o mercado de fitness não é um retorno de investimento tão grande, então não é tão atraente para pessoas talvez que queiram realmente investir como investimento. Então, na parte de abrir academias mesmo, essa parte de expansão não foi tão rápida quanto a gente pensou, né? Então hoje a gente tem 8 unidades, a gente gostaria de ter mais, mas foi bom que a gente não teve mais, de cara. Só para a galera entender, as 8 unidades, mundo afora. Não, a gente tem hoje de unidades mesmo, essa parte física, eu já vou falar dos outros braços da Brook, a gente tem, todas ficam ali no Rio de Janeiro, na Serra do Rio de Janeiro, que é Itaipava, ali, Petrópolis, e aí Bauru. A gente tem uma em Bauru que foi nossa primeira Noroeste fora do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente tem uma de frente com a praia em Ipanema, uma de frente com a praia na Barra, 2 de frente com a praia na Barra. E a gente montou um modelo de negócio onde você tem as academias tradicionais, pequena, média e grande, né? Pequena
seria um estúdio só, média até 2 estúdios igual você, e grande seria até 3 estúdios, com área de recovery, lojinha, café, então assim, um hub mesmo. E a gente tem a Brook Inside, que é o quê? Pô, eu tenho uma academia com espaço que está sendo subutilizado ali, igual eu falei da Bodytech e tal. Então a academia pode contratar a Brook e dar uma repaginada naquele estúdio, aquele estúdio ser uma Brook dentro de outra academia, ou dentro de um hotel, de um resort, de um condomínio, que isso dá também possibilidade para a gente expandir. E isso a gente tem 3 Brook Insides, né? Tem uma na Brook Praia, que é em frente à praia, dentro da Brook da Praia Fitness, que é uma academia de musculação, que tinha esse estúdio, e que eles estão até pensando em converter inteiro, porque tem mais gente indo procurar a Brook do que a academia normal, então eles estão pensando em converter tudo em Brook. Então assim, bacana demais, cara. Mas a gente entendeu que, porra, a gente criou um sistema muito, assim, todo mundo que é de tecnologia sabe a dificuldade de criar um sistema. Então não vou nem mentir que tá redondinho, perfeito, e vou vender no mercado isso. Mas a gente decidiu ter o nosso sistema próprio. Por quê? Porque daí a gente é dono do nosso próprio banco de dados. A gente não tá dividindo isso com ninguém. Então a gente desenvolveu o sistema próprio, tanto o back-end, tanto o sistema financeiro, com todas as reportagens, tudo ali, quanto o front-end. A gente tem o nosso próprio aplicativo também, né? Então, para marcar a aula e tudo, então a gente fez isso, a gente tem o nosso próprio e-commerce, a gente pode vender coisa ali, a gente tem marketplace, vender coisa de outras pessoas ali dentro. Legal. Live streaming, a gente, tem muita coisa dentro do nosso aplicativo. Tem o nosso próprio feed, para ficar postando coisas de evento, fotos de aula, ações, patrocínios, né, que a gente faz com marcas parceiras, que a gente hoje trabalha com a PowerAid e com a Precanjuba também. Então, assim, bem legal. E como a gente tem esse processo digital agora para suportar as academias, a gente tem um potencial aqui para a gente lançar produtos digitais. Então agora a gente está investindo no Brook Affiliate, que é algo que eu quero falar aqui para vocês. Brook Affiliate, lançar e-book, cursos online, tudo, a gente, que é o Brook Academy, que a gente, todo esse suporte que a gente dá para os coaches, a gente quer abrir agora para ajudar a formar e melhorar coaches, que é basicamente o que a IRC faz também, para esses 2 aspectos do Cross e do High Rocks. Então a gente está lançando esse lado digital, e uma coisa que a gente entendeu da minha experiência de fitness é que o fitness, até o wellness, é muito maior do que acontece só dentro da academia. Então hoje o mundo inteiro quer usar o fitness e o wellness para se conectar com pessoas. Por exemplo, a gente abriu a Brook UAE lá em Abu Dhabi. Por exemplo, lá a gente tem um cliente que ela é móveis planejados de luxo, só trabalha com o Neymar, ela montou a casa do Neymar quando ele estava lá nas Arábias, ela trabalha com shake e tudo, e ela quer conectar, ela tem um cliente dela final, e ela tem os arquitetos e interior designers, que é quem indica ela para os clientes, então o principal, né, dela, e tem também os suppliers, né, de quem ela compra material e tudo, e ela está constantemente engajando com esses 3 lados. E cara, coquetelzinho, jantarzinho já foi, né, o nego já tá cansado, tempo é dinheiro, a galera não vai sacrificar o tempo dela para ir num coquetelzinho, para network, para escutar a mesma ladainha. Então ela quer fazer ações de fitness e wellness para trazer essa galera. Mas quem que vai entregar isso? Ela faz móvel, cara. Ela tem o dinheiro, tem a vontade. Quem que vai entregar isso? Deixa pra quem conhece. Quem tem conhecimento? Nós, cara. Então a gente viu esse negócio. Então a gente pode desde entregar aulas de fitness e wellness para empresas que quer entregar para o funcionário dela, que é outro pilar, para clientes, para parceiros, para operadores. A gente pode vir para hotéis, resorts que tem um puto espaço, academia e tudo, mas os caras são operadores de hotéis. Como que eles vão fazer ações lá dentro do que a gente tá fazendo aqui, ó? Eu posso ir lá, trazer a galera da RC e bum, tá aqui, ó. Eles podem terceirizar, o seu braço de fitness e wellness dele terceirizado. Então esse é outro braço da Brook também. Mas eu queria muito falar, que daqui a pouquinho a gente vai ter que ir. Em 13 minutos tem a minha clínica de High Rocks ali. Menos, né, cara? Precisa se ajustar. Sim. Mas eu queria muito falar sobre a Brook Affiliate, porque eu acho que a gente viu esse gap no mercado, e assim, a gente só acha que isso não é um potencial pra gente de produto online, mas principalmente de realmente ajudar as pessoas no mercado. Porque o que eu tava te falando, cara, se você é o gestor da sua academia, meu irmão, o que é o seu principal produto? São as aulas que você está vendendo. E o que é a base da aula que você está vendendo? A programação. Não é mais a programação, sabe? Agora eu aprendi que é a programação, os coaches, a experiência da aula, os eventos que eu estou fazendo relacionado com isso, a educação que eu estou educando através talvez de postagem, de tudo, até para venda, para trazer. Então, o segredo de tudo está nesse ecossistema em torno da metodologia que você entrega. Então, para você fazer isso bem feito, ou você tem que ter não só o conhecimento, mas também muito tempo adicionado ali.
E para a grande maioria, cara, isso toma muito tempo. É muito cansativo. Então, o que a gente pensou? Esse é o nosso carro-chefe. A nossa metodologia de cross e de high rocks. E eu até falo com a nossa metodologia de cross, eu até falo isso e explico por quê. Que é melhor que o CrossFit normal. Por quê? É o CrossFit normal. Mas o CrossFit fala que o WOD, Workout of the Day, é suficiente. Você tem lá os 5 de 5 de back squat, esse é o treino do dia. Você vai chegar, vai fazer. Mas o que acontece? Um treinador bom vai pegar esses 5 de 5 de back squat, vai fazer uma puta introdução explicando por que é importante você fazer isso, vai fazer uma mobilidade, vai fazer um aquecimento geral, vai fazer um aquecimento específico, vai trabalhar técnica, vai entender dificuldades, melhorar aquilo e bum, vai fazer, vai acabar com um super cooldown ali, um alongamento final. Mas um treinador ruim vai chegar, vai escrever no quadro, vai mandar a galera aquecer do jeito que eles quiserem e fazer, e vai mexer no telefone. Como eu, como empresa, consigo ter certeza que a gente está nivelando por cima, igual esse treinador bom, que eu me coloco naquela posição ali, e você e muitos outros que investem em conhecimento. Então, hoje, a metodologia Brook, que trabalha com cross e trabalha com high rocks, a gente não entrega o suficiente. A gente entrega tudo que a gente pode entregar dentro daquela hora. Então, hoje, a nossa metodologia ela é estruturada no macrociclo, na verdade, em 2 macrociclos, para não ficar chato um ano inteiro. A gente quebra em 2 macrociclos de 6 meses. Eu sei exatamente toda a aula, tudo que a gente vai fazer no ano inteiro. E é tudo progressivo, evolução, tudo baseado em coisas que eles precisam fazer. E a gente sempre faz isso de uma forma comercialmente divertida, dinâmica, para toda a aula ser a melhor hora do dia do aluno. E essa programação é você que faz mesmo? E é eu que faço. E eu que coloco tudo ali, dos 2 lados, né? E não só faço, galera, mas não é um programador que programa para atleta e depois adapta para vender para academia. A nossa programação é feita, desenvolvida, aplicada, retestada, refinada para aulas em grupo, para academia, que é o que eu faço desde 2013. Né? Porque eu também coprogramava com o João lá atrás, então eu estou trabalhando isso desde 2013. Já passei por países diferentes, lugares diferentes, então assim, eu posso garantir que funciona, entendeu? E não só isso, se o coach não souber o que aquela programação é, como que funciona, como entregar, vai ser ruim. Então assim, o grande sacada assim, que a gente está realmente tendo muita esperança nesse produto e que a gente vai ajudar muita gente, eu não estou te entregando uma planilha. Na verdade, em todo o bloco de programação, porque programação tem que ser feita com antecedência, porque feita com antecedência eu posso treinar os meus professores, eu posso criar material de marketing, eu posso educar os meus alunos, eu posso entender se precisa de adaptação, eu posso adaptar se necessário, se preciso. Então assim, sempre quando a academia vem e se afilia no Brook Affiliate, eu vou treinar, fazer uma imersão com o head coach primeiro, para ele entender tudo, pensar como eu penso, para parecer que é ele que está programando aquilo, para ele, sabe, entender como se fosse ele, e depois a gente faz a mesma coisa com o time de coaches e estagiários. E essa imersão acontece aonde? Online. Comigo. Okay. Comigo, lá de Portugal, de onde eu estiver, a gente vai fazer isso. Por 2 horas com o head coach, 2 horas com o time. E depois, todo mês, quando eu te mandar esse bloco de treinamento, eu mando o bloco de treinamento com um vídeo passando por tudo, eu explicando tudo, de 20 a 30 minutos, vai dependendo ali da complexidade de tudo. E aí você tem agora esse 1 mês, mais o vídeo para você ver, entender ali, pô, será que eu vou precisar adaptar alguma coisa na minha academia, ou isso ou aquilo? Você faz as anotações, depois toda a academia tem 30 minutos de ligação ou comigo ou com o nosso time, que eu tenho co-programadores também comigo, porque pensando em escalar, a gente vai precisar de um time bom aí, bacana também. E a gente vai todo mês, todo bloco, meu irmão, passar com você. Você entendeu? Não, vou precisar adaptar, você não tá sozinho. Entendeu? Você não vai precisar fazer todas as mudanças sozinho. Se você quiser fazer, bro, show de bola, rocha. Você conhece seus alunos melhor do que eu. Faz aí, você é bom programador e tudo. O que eu quero fazer é salvar esse tempo. Entendeu? Então, eu tenho certeza agora que, e não só isso, bro, educação continuada. Então, eu faço isso no começo, depois eu faço todo mês com você, head coach, e a cada 3 meses eu faço com o time inteiro de coaches e estagiários. E é uma imersão não só da programação. A gente vai falar sobre experiência de aula, sobre como trabalhar com o cliente, sobre como se posicionar, tendências do mercado. É imersão no mercado a cada 3 meses. Isso com a comunidade inteira. Então, a cada 3 meses, todos os coaches podem entrar e fazer essa imersão comigo. Todos os afiliados, mas com o head coach todos os meses, inclusive com a ligação. Você vai falar comigo ou com o nosso time para discutir isso. E eu digo mais, eu vou estar todos os dias educando o seu coach. Sabe como?
plano de aula, que é uma coisa que ninguém faz. Aí cada professor faz do jeito que quer, entendeu? Tem dia que tá empolgado, faz bem, dia que tá com preguiça, cansado, estressado, faz ali pelas coxas. Então, se eu entrego um plano de aula completo, do minuto 1 até o minuto 59, exatamente o que precisa ser falado, feito, como ser dividido, onde colocar a máquina e tal para funcionar, dividir grupos de tal pessoas, isso, aquilo, a gente consegue educar o seu professor, porque o professor 3 meses lendo aquele plano de aula todos os dias, bro, ele já vai... Não tem como não melhorar, Não tem como não melhorar. Ele já vai aprender as dicas, ó, sempre que tem isso aqui, a gente quebra desse jeito, quando tem esse movimento a gente explica, aquece desse jeito, faz essa modalidade, mobilidade. Então, assim, não só a gente está educando, fazendo essas imersões e tudo, mas diariamente ele não tem desculpa, bro, para se não preparar para a aula. Tá lá bonitinho, tá no aplicativo, Porque a gente entendeu? precisa quebrar a cabeça, às vezes, para ter esse know-how, não vai precisar mais. Né? Não Já vai estar precisa. tudo entregue na mão dele. E, cara, a gente vai fazer isso por um valor de uma mensalidade. Bagatela, Cara, merreca. e se quem quiser entrar para a metodologia Brook, como que eu faço? Entre em contato com você, com o seu time? A gente não através lançou da- oficial ainda hoje, talvez quando a gente postar isso aqui, até talvez tenha, ou acho que a gente vai colocar na live, né? Vamos. Mas nessa próxima semana aí, ou na próxima ainda, vou captar agora que eu tô aqui no Brasil, vou captar o material aí de marketing, a gente vai fazer um pré-lançamento, porque na implementação, essa imersão completa que eu faço com você e com o time, cara, são horas, né, bro? Então, assim, a gente cobra um valorzinho de implementação básico, não é alto, mas nesse pré-lançamento a gente vai fazer uma condição super bacana também, e a mensalidade vai ser na casa dos 300 e pouquinho também, é o valor de uma mensalidade, dependendo do lugar seu do país, talvez 1,5, mas cara, você tá com um valor de uma mensalidade, 1,5 mensalidade, você tá salvando horas por semana e tendo Muito certeza. Digo mais, a gente dá dicas, a gente tem um calendário de eventos relacionados à programação, testes, retestes, feriados, que você pode fazer ações, competiçõezinhas, benchmarks, mastigadinho, relacionado com isso. E em cada bloco eu te dou dicas de marketing. Ó, para esse bloco, faz um post explicando isso, explicando aquilo. A gente tá na fase de potenciabilidade. Pô, tenta fazer um vídeo por semana, quebrando um movimento, explicando o movimento, no LPO, na ginástica e tal. Entendeu? Pô, vou rodar uma competição que tá parte no calendário, eu te dou o blueprint, eu te dou o template de como rodar esse evento. Então você não precisa nem quebrar a cabeça, cara. Você só precisa entender ali o que é. E como a gente tem esse know-how de franquia, de entregar a escala, consigo. Porra, Gustavo, sou afiliado e tal, tô com dificuldade aqui, ali. Bro, a gente troca uma ideia, bro, naqueles 30 minutos lá. Eu te ajudo a implementar, por que não, mano? Muito bom. Cara, que aula, hein, velho? Cara, sensacional. E a gente vai ter tempo ainda de ver você ainda de MC nos eventos ainda? São Brasil, Paulo, né? Porra! Eu vou estar aqui nesses 2 eventos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Vou estar trazendo energia lá. Vou estar fazendo com o Marcelão, que é a lenda também Vai do ser muito MC. legal. Né? Quais são as datas? É dia 20 de setembro em São Paulo e 29 de novembro. Primeiro aí no Brasil, né? Isso, primeiro do Brasil. E 29 de novembro no Rio de Janeiro. Muito bom. Inclusive, logo, a vaga tá acabando, tá, galera? Pra São Paulo. Já não deixa de fazer. E logo já vai sair do Rio de Janeiro também. Então vai ser bem bacana. Baita do evento. Enquanto o Paulinho tá ali atrás no Remo, acho que dá mais uns 2 minutinhos, né? Assim, ó, Dá. é o primeiro evento no Brasil. O que você espera daqui pra frente, depois desse evento do High Rocks aqui no Brasil, cara? Aí sim tudo vai mudar. Agora é só vucu-vucu, é só diz que me disse. Quando a galera vê, desde o aluno, que vai ver através da mídia social, ou o comentário de alguém conhecido que foi, a marcas, a televisão, a revista, meu irmão, todo mundo fala que é isso, meu irmão? Então assim, a parada vai ser outro nível, E assim, então ó, vai mudar realmente. Eu chego pra você, Gus, nunca fiz crossfit, eu sou da corrida. Eu, sem treinar, consigo ir fazer a prova de High Rocks? Porque assim, são a corrida Sim. como base, com movimentos sem complexidades ali entre os intervalos da corrida, né? Então, empurrar, puxar, burpee, coisas que todo mundo consegue fazer. Mesmo sem treinar, eu quero ter essa experiência, ter essa oportunidade de vivenciar o primeiro evento de High Rocks no Brasil. Eu consigo? Cara, hoje, se eu chamar lá minha mãe pra ir treinar, pra fazer, ela vai conseguir. Pode ser que ela caminhe os 8 quilômetros. E tá tudo certo. Não, minha mãe ela é bem condicionada, ela treina. Tal. Vou usar minha avó. Ela conseguiria caminhar lá e tal, a gente faria de dupla, eu teria que empurrar as coisas mais pesadas e tal, mas ela conseguiria. Legal. E inclusive eu já vi muita gente, felizmente ou infelizmente lá, às vezes eu tenho que ficar bem mais tarde ali, porque tem nego que demora 3 horas e meia, recorde mundial é 50 minutos, e tem gente que faz em 3 horas e meia, porque não tem time cap. Então Certo. assim, sim, qualquer pessoa conseguiria fazer. Para umas talvez vai ser mais dolorosa que a outra, talvez tem gente que não consegue completar porque dá cãibra e tal, porque realmente o corpo tá caindo aos pedaços, né? Além de não ser bem condicionado e tal, às vezes machuca e tal, é a única forma da galera não completar.
Mas em termos de capacidade, complexidade, cara, nas categorias de 65 plus lá, cara, eu tiro foto em todo pódio, toda cerimônia de pódio que eu faço. Porque não é igual no cross, que a galera de 60 anos, toda bolada lá, que tem um corpo de 18. É o tiozão mesmo. É vovó mesmo, a vovó Sônia. Entendeu? Vovó Sônia, que faz o pão de queijo, arroz com feijão lá, top. É ela ali, ó, bonitinha ali, segurando a bandeirinha, entendeu? Muito e às bom. vezes, mano, elas fazem 1h20, entendeu? Que é quase o mesmo tempo da galera aí. Primeiro o meu solo eu fiz em 1h14, entendeu? Já vi vovozinha ali de 15, de 70 anos, 65 anos, cara, fazendo em 1h12, 1h15. Essas já são as mais condicionadas, mas você tem vovozinha também que faz em 2 horas, 2h30. Tive uma honra um dia de ver um senhor de 76 anos lá em Dublin, correndo com a neta dele, de 27. Isso só esporte proporcional. Entendeu? E bisneto ali torcendo, entendeu? Então, assim, ele caminhando e geral apoiando. Então, assim, cara, é muito inclusivo, é muito bacana. E é isso que você tem muito adaptado também, né? Adaptive, né? O pessoal com necessidades especiais ali, amputado, cadeira de roda, cego, cara. Cara, quanta história, hein? A gente podia até levar o 01 Cast lá, né? Em São Paulo, hein, cara? Não, vocês têm que estar lá com certeza. Porra, cara, eu vou estar competindo também, né? Não, tem que ir pra competir, cara. Se inscreve já, monstro. Aí tá, vamos lá. Daqui a pouco eu vou fazer aquilo com Mas você lá, hein? faz em duplo, faz em relay, faz em revezamento. Faz você correndo sozinho lá e depois pega ali mais 3 cabeças. Posso fazer esse evento também, você pode fazer quantos eventos você quiser. Verdade, tem gente que faz individual, seria duplo legal, e revezamento no mesmo dia. Aí os malucos, mas, cara, individual e revezamento dá pra fazer de então boa. Tá registrado aqui, ó. Eu, Cadu Potinati, mais 2 relay. Ih, caraca, agora já arrumou confusão pra mim aqui. Eu vou no double. É double, né? Double, não dá dupla. Dupla de homem ou mista? De homem. Boa. Show de bola. Sei lá, não posso deixar passar essa oportunidade. O primeiro evento no Brasil. Tem que ter essa experiência. Uma vez eu entrevistei um cara que ele falou assim, um senhor de 62, 63, e eu tava entrevistando ali para o material de marketing ali do Hyrox. Eu perguntei, pô, o que o Hyrox representa para você? Ele falou, cara, representa mudança. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque antes disso, a única atividade que eu fazia era jardinagem no meu quintal. E agora eu consigo competir, eu consigo ir pro Mundial, eu tenho uma coisa a mais agora, bacana pra mim. Isso é muito legal, cara. Eu não tô só assistindo news, né, novela e jornal e fazendo jardinagem. Agora eu tenho uma coisa maneira pra mim fazer, cara, com o meu tempo, entendeu? Então, assim, até me arrepio, cara. É transformação, cara. É transformação mesmo. E o slogan deles é Never Stop Compete, né? Nunca pare de competir. Porque competir, você tá competindo no dia a dia, né? É com você mesmo, cara. É acordar, mesmo na preguiça, no cansaço, no estresse, e fazer. Então é isso. Cara, que aula. Por mim, ficava muito tempo aqui conversando. Sensacional, hein? Não, bacana, irmão, galera. Muito obrigado. Eu sei que você tem um tempo super corrido. A gente teve que ter uma pausa aqui, né? Sim, tem reunião, tem clínica para ministrar. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Valeu pela oportunidade. Parabéns. Prazerzão de conhecer aí o pessoal, os meninos ali, pô. Com certeza. Parabéns aí, a estrutura bem bacana. E esse foi mais um episódio do 01 Cast, diretamente do IRC Experience, Cadu. Cara, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Cara, nosso Instagram, qual é o seu Instagram? O Instagram é gus.vastostes. Cara, segue o Gus lá, que, cara, tem muita coisa bacana. Muito obrigado e vamos que vamos. Valeu! Valeu! Este vídeo foi produzido por Videoclick, Dash Movie Company.